cara, todos os seus ensinamentos, aprendizados. Então, cara, eu creio que tudo aquilo que eu passei para vocês foi justamente tudo que eu aprendi ao longo dos anos, tudo aquilo que eu tenho lido ao longo dos anos. E eu espero, cara, que você, a partir de agora, eu espero que a partir de agora, mano, você comece a sair da plateia. Você já deu o primeiro passo, eu tenho certeza, cara. Eu tenho certeza, o meu desejo é ver a Ivana jogando, é ver o Denis jogando, a Carla, cara, todo mundo que tá aqui, Ana Alice. Meu sonho é ver vocês falando, cara, Deus, cara, eu tô aqui. E dando esse espaço todos os dias, então eu creio que vai ser poderoso, cara. Vai ser poderoso o que Deus vai fazer. Cara, de verdade, gente, você não sabe como isso me empolga, cara. A gente tem aqui no Bola de Neve de Macaé 1 ano e 4 meses, 1 ano e 4 meses, isso. E, cara, eu quero poder, daqui a um tempo, daqui a alguns anos, ver a Carla, mano, sendo usada por Deus poderosamente, ver a Neucimar, ver a Ana Alice, vendo pessoas, cara, nas suas áreas, do jeito que vocês são, com a sua identidade, com as suas experiências. Cara, eu tenho certeza que daqui a uns anos, daqui a um tempo, a gente vai falar assim, cara, lembra, Carla, que você só tinha 2 meses de igreja? Lembra deles, daquilo que Deus fez na sua vida? Olha você e a Fabíola como é que estão. Cara, isso me deixa, cara, realmente extremamente, sabe, desafiado, cara. Eu lembro que eu contei um pouco disso na semana passada. Eu lembro que eu voltei lá em São Gonçalo alguns anos depois, né? Hoje eu tava, semana passada eu tava lá e tal, e tinha a galera lá do Bola lá e deu, caraca, Léo, você fez isso na minha vida. Você me inspirou nisso. Cara, lembra quando a gente frequentava a célula junto? Caramba, a gente não era nada. Pô, agora Deus está levando a gente para alguns lugares para pregar. Então, cara, não menospreze, não menospreze esses humildes começos. Não menospreze tudo aquilo que vocês estão passando aqui, tudo aquilo que vocês estão aprendendo. Cara, bota no papel, engole isso. Eu tô devendo. Não saiam. Eu acho que é legal vocês não saírem do grupo, porque eu tô devendo acho que 4 resumos. Infelizmente, a Liz veio de um resfriadinho, teve outras coisas que eu tive que sair, fui para São Gonçalo, o presbítero Rafael ministrou aqui, então eu tô devendo, desde o Rafael Ramos, eu tô devendo alguns resumos, né? Nós estamos desenvolvendo lá o Up Leader. E, cara, se você está aqui, se você não fez sua inscrição, comece a ficar preocupado, porque agora de tarde a gente foi ver, falta só 70 vagas, 65 vagas, se eu não me engano. Por quê? Porque as primeiras vagas que nós estamos liberando, as primeiras 100, vão ter um kit exclusivo. Então, depois de 100, beleza, você pode até participar, mas você vai deixar de ganhar o kit exclusivo que a gente está preparando. Né? Você pode ficar de fora também, porque quando chegar a um determinado número de pessoas, pode ser que você fique de fora. Então, cara, participe, vá lá, mano. O nosso link está lá no nosso grupo. Vai lá, faz a inscrição do link. Mano, se você quiser chamar pessoas de fora, pessoas de outros ministérios, seu chefe, pessoas, cara, que você sabe que esse evento vai de fato ser uma mola propulsora para um crescimento. E hoje até me fizeram uma pergunta que eu não tinha me atentado a isso. Nós tivemos o Up Leader ano passado, esse Up Leader vai ser totalmente diferente, tá bom? A Érica tá falando aí, ó, quem ficar sem o kit vai ficar mal de cabeça, que tá top mesmo, mano. A Érica faz parte aí da comitiva de criação da nossa equipe de criação aí do Up Leader. Então, cara, você vai ficar mal de cabeça se você não fizer essa inscrição logo. Então, assim, o Up Leader do ano passado foi do ano passado. Desse ano vai ser diferente. Então, todo ano, toda vez que vocês ouvirem falar de Up Leader, sempre vai ser uma versão diferente do que foi da anterior, da edição anterior. Então, nós falamos ano passado de assuntos muito irados, muito maravilhosos. Esse agora vai ser totalmente diferente. Então, cara, está preparando um dia bem legal. De 3 da tarde, pô, 3 da tarde você já fez um monte de coisa. Já deu comida para passarinho, para periquito, para galinha. Você levou sua avó na capoeira. Você fez um monte de coisa. Então, então você pode, cara, se programar. Eu trabalho de manhã, na parte da tarde. Então, cara, se programe. Vai ser de 3 até 8 horas ali, mais ou menos. Vamos ter coffee break. Cara, vai ser irado. Eu tô sempre querendo crescer nisso. Eu quero, nas próximas edições, poder chamar alguns convidados, trazer novas ferramentas. Eu tô doido para trazer o Jael, né, para falar só sobre finanças. Cara, vai ser
muito irado, né? Esse de não vou conseguir fazer isso, mas eu quero fazer um seminário só de finanças, enfim. Infelizmente, hoje é a nossa última aula, mas, cara, eu não sei se você está sendo edificado aí, gente, de verdade. Eu que estou transbordando em vocês, eu estou sendo muito edificado, meu irmão. Eu estou sendo, assim, extremamente abençoado por tudo aquilo que eu estou passando para vocês. Eu quero, cara, de verdade, não menospreze essas aulas. Cara, vai ficar gravado, tá tudo lá no YouTube, no canal Fala Leozinho. Eu tenho uma novidade para você hoje também. Estamos, voltou? Tá, tinha caído aqui. Vocês ouviram falar que hoje foi a estreia do canal Fala Leozinho no Spotify. Então a gente acabou de criar o canal no Spotify. A gente vai ter resumos ali bem breve ali das palavras que Deus tem ministrado para a gente. Vai ser irado demais, palavras de 5 a 15 minutos, né, no máximo. Então, tudo aquilo que estamos pregando na igreja, eu vou trazer tipo um compilado, né, cara, trechos, né, das palavras, das séries que nós falamos. Vamos falar muito de liderança também. Então, cara, no final do culto eu vou compartilhar com vocês aqui o link para vocês irem lá. Ou se você quiser ir lá agora no Spotify, é só você digitar lá, fala Leozinho. Mas vamos começar, depois você vai lá e dá uma moral pro seu pastor. Amém, gente? Vamos orar para a gente começar. Deixa eu tomar um café, prepara papel, caneta aí, prepara seu cafezinho. Denis, eu ia até te mandar uma mensagem, Denis. Se você for para São Paulo de novo, você achar aquela caneca da Harley Davidson, cara, traz para mim. Eu perdi minhas canecas térmicas, cara. Preciso de uma caneca térmica nova. E, por favor, traz para mim aquela da Harley Davidson lá. Mas vamos orar, gente. Jesus, nosso coração está totalmente grato a Ti por tudo aquilo que você fez ao longo dessas semanas, tudo que você fez ao longo desse mês, Pai, dessas 12, 11 aulas aqui. E, Pai, nós somos totalmente gratos a Ti. A minha oração, Pai, é que em nome de Jesus, cada pessoa que está aqui, Pai, nos assistindo, cada pessoa que está aqui, de fato, absorvendo, Pai, vendo, analisando essas aulas, Pai, escrevendo, aprendendo, Pai, que elas venham colocar em prática. E, Pai, a sua palavra diz que quando você libera uma palavra do céu, ela não volta para ti vazia, sem antes cumprir um propósito. Então, em nome de Jesus, Pai, cumpra o teu propósito, Pai, sobre cada pessoa, em cada aula, em cada pessoa aqui. Então, em nome de Jesus, Pai, que essas pessoas de fato venham entender que o evangelho, Pai, não foi feito para ficar assistindo, mas que cada pessoa venha sair da plateia, venha sair da arquibancada, colocar a camisa do seu reino, Pai, e começar a jogar, Pai, nessa grande maratona, Pai, que o Senhor nos chamou para correr, em nome de Jesus, Pai, e que nós venhamos olhar firmemente para Ti. Derrame o seu espírito de sabedoria, de conhecimento para cada uma dessas pessoas, porque eu sei, Pai, que cada uma dessas pessoas foram abençoadas nessas semanas. E eu creio, Pai, que elas vão dar frutos poderosos, Pai. Eu creio, Pai, que elas vão ter testemunhos poderosos. E eu sei, Pai, que daqui a um tempo nós olharemos para esse dia, Pai, 27 de julho de 2022. A gente vai falar assim, cara, uau, mano, lembra quando vocês estavam aqui? Nós vamos ver os frutos dessas pessoas. E a sua palavra diz que nós veremos o fruto do nosso penoso trabalho e nós iremos nos alegrar. Então, Pai, em nome de Jesus, frutifica tudo isso para a honra e glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Cara, hoje eu quero falar sobre a construção da imagem do líder, né? Nós falamos em algumas aulas anteriores a formação de um líder, mas hoje eu quero falar mais sobre a imagem do líder. Cara, vai ser muito irado. Infelizmente, eu ia fazer algumas imagens aqui, mas, cara, meu dia foi tão corrido hoje. Leva a Liz no médico, leva a mãe para fazer exame, faz isso e faz aquilo outro. Infelizmente, eu não consegui fazer, mas depois a gente pode levar essa temática até para frente, para a gente poder fazer isso de uma forma bem legal. Então, vamos lá. Construindo, né, a imagem de um líder. Provérbios capítulo 23, no versículo 7. Provérbios 23, versículo 7 diz assim: como você se imagina na sua alma, assim você é. Mais uma vez eu vou repetir. Provérbios 23, versículo 7 diz:
como você se imagina em sua alma, assim você é. Então, cara, a primeira coisa que eu quero perguntar para você é como você se enxerga? Como você se vê? Essa é a primeira pergunta que eu quero fazer para você. Como que você se vê? Então, cara, hoje eu quero falar sobre 3 tipos de imagem. E eu não sei se você já ouviu falar sobre imagem virtual, imagem projetada e imagem real. Vamos lá, de novo, para você anotar, para você pegar aqui, para você não se perder. Imagem virtual, imagem projetada e imagem real. Então, começando pela imagem virtual. O que é uma imagem virtual? A Jaziel está escrevendo aí a nossa mensagem, muito bom, Jaziel. Então, começando pela virtual. O que é uma imagem virtual? É uma imagem que ela não é real. É uma imagem que você mostra aquilo que você quer mostrar, certo? É uma imagem que você pode manipular. É uma imagem que você pode manusear. Ou seja, quando nós falamos de rede social, por exemplo, na rede social hoje todo mundo é perfeito. Na rede social, casamentos não estão fracassados. Na rede social, hoje todo mundo é feliz. Na rede social, você exibe só o que você quer. Então, essa é uma imagem virtual. E a imagem virtual, ela é contrária de uma imagem real. A imagem virtual você pode manipular, você pode performar, você pode criar uma imagem ali que não condiz com a sua realidade agora, certo? Então, essa é a imagem virtual. O que eu quero mostrar. Então, cara, falando sobre um líder, o que você quer mostrar como um líder? O que você quer mostrar como um homem de Deus? O que você está apenas mostrando como uma mulher de Deus, como um homem de Deus? Então, cara, é isso que as pessoas estão, às vezes, olhando. Na verdade, essa é a imagem que você até criou de si mesmo, certo? Essa é a imagem, de fato, que você... eu quero criar esse tipo de imagem, eu quero passar seriedade, eu quero passar que eu sou um cara bonitão, que eu sou um cara que eu viajo muito. Eu quero passar que eu sou alguém depressivo. Às vezes você vai em algumas redes sociais, você consegue ver pela imagem que a pessoa está mostrando ali, cara, se a pessoa é uma pessoa depressiva, se ela é uma pessoa alegre, se ela é uma pessoa feliz, se ela é uma pessoa que curte viagem, se ela é uma pessoa que curte livros, pela imagem que ela está mostrando ali na rede social, certo? Porém, essa imagem virtual, ela não condiz com a imagem real. E o que é a imagem real? A imagem real é a imagem real, é a imagem que mostra realmente quem nós somos. Então, cara, quem você é? Porque esse que é o problema. O grande problema é que nós queremos passar uma imagem que às vezes não condiz com a nossa realidade, certo? Às vezes nós queremos passar uma imagem de um líder eficaz, um líder, cara, homem de Deus. A gente às vezes quer passar uma imagem de um líder, cara, é top, porém, às vezes não condiz com essa realidade. Às vezes não condiz de fato com aquilo que nós queremos mostrar. Então, cara, existe sempre um conflito da imagem virtual e a imagem real. Então, as pessoas, cara, por elas olharem o virtual e elas olharem de fato quem você é e sua imagem real, exibe a terceira imagem, que é a imagem projetada. O que é a imagem projetada? Nós falamos da imagem virtual, só precisa não se perder. A imagem virtual é o que você quer mostrar, a imagem real, o que de fato você é, e a imagem projetada. O que é a imagem projetada? Imagem projetada nada mais, nada menos do que é a imagem que as pessoas estão olhando sobre você. O que as pessoas veem em você. E o que as pessoas veem em você já foge um pouco do padrão do virtual. Por quê? Porque o virtual você manipula. A projetada você não consegue manipular. As pessoas estão vendo quem você é. Entende? Então, a virtual, você mostra quem você é. Quem você quer que as pessoas... como que você quer ser lembrado, por exemplo? Como que eu quero ser lembrado? Vou mostrar aqui na minha rede social como que eu quero ser lembrado. Eu quero mostrar aqui a minha imagem, aqui meu Instagram é só de praia, mas isso não condiz às vezes com a realidade. Só que a projetada você não consegue manipular. A imagem projetada é a imagem que as pessoas têm de você. Então, como que você é lembrado? Como que você é visto pelas pessoas? Né? Tem até aquela frase, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, como que as pessoas te veem? Né? Cara, meu pai sempre me falou essa parada. Meu pai falou assim, Léo, a gente está sendo observado o tempo todo. Cara, preze pela sua imagem.
Eu sempre achei meio que uma besteira isso. Depois de algum tempo, eu comecei a entender o que de fato meu pai estava querendo dizer. Cara, meu pai tem a mesma aparência há 30 anos. Talvez para você já isso é chato, mas ele quer, ele mostra aquela imagem, todo mundo conhece ele pela mesma imagem. Né? Meu tio está aqui, meu tio Marcelo aqui é líder de jovens na igreja dele. Ele está aqui assistindo a aula com a gente aqui também. Ele sabe o que eu estou falando. Cara, meu pai é o mesmo cara. Assim, meu pai tem quase 70 anos. É a mesma carinha, é o mesmo corte de cabelo, é o mesmo estilo de roupa, porque ele ama aquela imagem. E ele sempre falou para mim assim, Léo, preza pela sua imagem. Por quê? Porque, cara, escreve isso. A sua imagem vai na frente das suas palavras. Escreve isso. A minha imagem vai na frente das minhas palavras. Então, o que, que você está mostrando? É isso. Essa é a aula de hoje, cara. Eu quero provocar você para que você pense fora da caixa. Por quê? O problema é que a gente está achando que nós vamos nos tornar uma voz, vamos nos tornar um líder de sucesso quando começamos a falar o que temos de conteúdo. Não. Na verdade, cara, a sua imagem às vezes vai na frente do que as suas falas. A sua imagem vai na frente. Você lembra Jesus? Jesus ele exortou os fariseus, por quê? Porque os fariseus estavam preocupados com uma imagem. Porém, Jesus combateu o que havia dentro deles. Não sei se vocês lembram disso. Jesus falou assim: vocês por fora são bonitos, mas por dentro vocês são sepulcros caiados. O que é sepulcros caiados? Né? Você vai em um cemitério, você vai ali ver uma... Caramba, esqueci o nome daquela parada. O túmulo ali, né, o jazigo, as tumbas, enfim. Você vê ali, cara, aqueles mármores caros, né? Você vê ali as lápides, é isso, Rafa, as lápides bonitas. Você vê até aqueles mausoléus, por exemplo. Não sei se você já teve a experiência de ir no cemitério do Caju, lá no centro do Rio, Memorial do Carmo, né? Aquele cemitério vertical ali do Rio de Janeiro. Cara, você vai ver os túmulos ali, pô, e mármore a gente sabe que é um mármore, é algo caro. E aí, cara, você vê aqueles túmulos, você olha por fora e fala, cara, que túmulo bonito, assim. Eu não acho nem bonito, mas se você vê às vezes algumas imagens, tem uns anjos, né, bonitão assim, né, é meio sombrio, óbvio, né? Mas é algo, uma escultura bonita, né? É algo, né, legal. Só que Jesus estava falando justamente isso para aqueles caras, né? São João Batista também, Botafogo também, exatamente, Marcelo. Então, é engraçado te chamar de Marcelo aqui, mas tio. Mas, cara, você vai nesse cemitério e você vê, cara, que por fora é valioso, por fora é bonito, mas por dentro, Jesus falou assim: vocês estão cheios de verme e podridão. Ou seja, o que tem dentro de um jazigo? O que tem dentro de uma lápide? O que tem dentro de uma cova? Tem morte, tem podridão, tem um monte de verme ali, tem um corpo em decomposição. Então, o que Jesus estava querendo dizer? Não adianta você mostrar uma imagem de alguém belo, mostrar que você é um líder. Cara, quando eu estou falando aqui, estou falando da construção daquilo que você é. Né? Hoje, talvez você não lidere, mais uma vez falando, gente, frisando aqui, liderança não é cargo. Né? O cargo amplifica a sua liderança, cara. Liderança é exemplo, quem você é, né? O que você tem para passar pelas pessoas e o que as pessoas veem sobre você. Então, cara, nesse sentido, não adianta você só mostrar uma imagem. Você precisa fazer com que a sua imagem condiga com a realidade. Então, você precisa entender, cara, que não adianta só ter uma imagem também, do contrário, você não ser aquilo que você tanto mostra. É por isso que existe essa disfuncionalidade no que diz respeito à imagem virtual. Porque a imagem virtual, hoje na internet, está todo mundo bem. Por exemplo, conheci um amigo que o cara falou o seguinte, mano, ele tinha separado da esposa, tinha passado um momento brabo, difícil. Só que quem via ele na rede social, meu irmão, o cara tava top, mano. O cara tava viajando, o cara tava andando de avião para cima e para baixo. Todo dia tinha stories dele diferente, comendo um lugar top. Então, o que ele tava mostrando? Ele não tava mostrando uma realidade. Aí ele chegou para mim e falou assim, Léo, ninguém sabe o quanto eu tô sangrando, mano. Aí eu falei assim, cara, mas como que as pessoas vão adivinhar? Porque se você, na sua rede social, você está mostrando o contrário, mano. Parece que você está top na sua vida. Parece que você está vivendo algo poderoso demais na sua vida. Então, o grande problema é esse, que nós estamos querendo mostrar algo que nós não somos. Estamos querendo mostrar algo que não condiz com a nossa realidade. Então, cara,
Quando nós falamos de liderança, cara, quem você mostra que é? Quem você é? Cara, por isso que você tem que se preocupar com essas 3 imagens. Vocês lembram Jesus chegando para os discípulos e perguntando: quem vocês dizem que eu sou? Lembra que Jesus chegou e falou isso? Jesus, por que Jesus estava preocupado com isso? Porque Jesus não estava querendo só saber o que as pessoas estavam querendo dizer, mas quem era próximo dele estava definindo ele. Jesus falou assim, cara, o que as multidões estão dizendo que eu sou? As multidões, Jesus, estão dizendo que você é o João Batista, que você é o Elias, que você é o Elias que ressuscitou, que você é o João Batista também que ressuscitou, porque naquela época o João Batista tinha sido já decapitado. Uns estão dizendo que você é um profeta do passado que veio. Aí ele para, mas fala assim, cara, e vocês que estão andando comigo? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro vai e fala, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí ele, cara, Pedro, você é feliz demais porque não foi ninguém te revelou. Ou seja, você não viu no meu Facebook, Pedro. Você não viu no meu Instagram. Você, de fato, por conhecer quem eu sou, porque andou comigo, Deus revelou para você, de fato, quem eu era. Então, cara, essa que é a grande questão. Nós temos uma imagem, nós estamos mostrando a nossa imagem, nós estamos projetando essa imagem para as pessoas e, de fato, nós temos uma imagem que é real. Então, cara, por exemplo, quem é homem aqui, né? Vamos supor, tem aqui o Denis, Jaziel, tá o João Gabriel, tá o Marcelo. Então, cara, tem outras pessoas aqui, né? Porque eu tô com uma imagem mais minimizada, né? Tem o Rafael aqui da Carla, né? O Rafael Matsumura, Rafael Vargas. Então, cara, se eu chegar para você hoje agora e a partir de agora a pastora Brenda fosse para a igreja só de topzinho e hoje ela vai ministrar só de top, a partir de agora ela quer ter uma imagem mais, né, empoderada, né, entre aspas. Vamos lá, Rafael Matsumura, Rafael Santana, Marcelo, cara, de Denis, provavelmente você ia falar assim, nossa, mano, que pastora é essa? Sim ou não? Pô, a pastora de topzinho pregando no altar. A pastora com a roupinha toda coladinha, mano, no altar. Cara, provavelmente, né, possivelmente, as esposas não iam deixar vocês fazerem um aconselhamento com uma pastora dessa. Impossível. Vocês concordam comigo? Porque a imagem está vindo na frente. Então, cara, né, a Carla falou comigo aqui na semana passada. Pastor, primeira vez que eu vi você tá de calça rasgada. Quase que fui impedido da Carla estar com a gente hoje. Graças a Deus, porque ela ouviu umas 15 minutinhos de palavra e falou assim: pô, esse moleque da calça rasgada tem uma palavra legal. Graças a Deus. Mas eu penso, cara, 3 vezes, né, de botar a calça rasgada. Pô, mano, vou escandalizar a Carla. Poxa, mas obviamente que a calça rasgada também conecta com um público mais jovem. Enfim, né? Meu pai tem 70 anos e fala assim: tira essa calça rasgada, meu irmão. Óbvio que para a gente ter, né, pessoas de 70 anos na nossa igreja é um pouco mais raro, um pouco mais difícil. Temos aqui um caso, né? O Denis, né? Brincadeira, né? Brincadeira. Brincadeira, né? Mas isso conecta, né? As vestimentas, o estilo, né? A tatuagem. Mas, cara, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, cara. Antes de você falar, a sua imagem está ali na frente. Então, cara, como que você se veste? Como que você se porta? Tudo isso, cara. Pô, eu estou estudando muito sobre. Eu não sei se você já ouviu falar sobre arquétipos, né? Eu estou estudando um pouco. Isso é muito novo para mim, né? Sobre imagem, né? Imagem de governante, imagem de mago, imagem, né? Para mulheres, tem imagem de amante. Já viu? Por exemplo, eu ia botar uma imagem aqui, eu ia botar 2 imagens aqui, eu ia botar a Anitta de, de biquíni aqui para vocês, escandalizar logo. Ia botar uma Anitta aqui de terno, mas eu ia embaçar a cara da Anitta. Eu ia falar assim: qual dessas 2 pessoas você confiaria de ir na sua casa? Obviamente que você ia ver uma pessoa de terninho e você fala: pô, eu quero essa mulher da minha casa. Se essa mulher de biquíni na minha casa, meu irmão, acaba com o meu casamento. A verdade é essa. Por quê, cara? Porque existe essa imagem depravada. E qual o problema? Culturalmente, nós estamos sendo envolvidos por essas imagens o tempo todo, sem que percebamos. Entende? Sem perceber, isso é muito associado do subconsciente. Então, subconscientemente, nós estamos vendo pessoas, por exemplo,
Você respeita um cara que chega perto de você, assim, com um bafo danado, mano. O cara chega pra você, o cara pode ser até legal, o cara pode ser maneiro, o cara chega com você com bafo, você vai pensar 3 vezes se você vai chegar de novo perto desse cara. Então, todas as nossas imagens, todas as nossas construções de imagens vão determinar, de fato, cara, como que estamos levando a seriedade na nossa liderança. Entende? Tudo isso, cara, está vindo na frente, tudo isso está vindo contando, certo? Por exemplo, esses dias eu tava trocando ideia com um amigo meu, a gente conhece um pastor que é bem gordinho, assim, cara bem gordinho, e ele, na verdade, cara, prega muito, cara. O cara prega demais, mano. Pensa num cara que prega muito, mano. Só que aí esse outro amigo meu falou pra ele assim, cara, deixa eu te falar uma coisa, você é um pastor, mano. E assim, o cara lidera uma galera, o cara lidera muita gente. E eu falei assim, e ele falou para mim assim, cara, você já se parou para pensar sobre a sua imagem? Esse cara não gostou muito do confronto. Por quê? Porque ele falou, ah, mano, eu gosto de comer pra caramba. Eu gosto de. Só que, cara, a gula também é pecado. Tem aquela parada assim, ah, crente não bebe, mas come. Cara, isso é até uma parada feia. Né? Parece que é bonito a gente ouvir isso, ah, crente, o que o crente não bebe, o crente come. Mas é algo preocupante, cara. Não é algo legal, entende? Então, esse é o problema. A gente acha que, ah, não, isso é legal, ah, eu como mesmo. Cara, mas a nossa imagem tá vindo na frente. Às vezes, cara, as pessoas não respeitam a gente pela nossa imagem. Às vezes, as pessoas, por exemplo, foi o que eu falei ontem, na semana passada, né? Eu falei sobre como medimos nossa liderança, né? Se você se mostra indiferente, por exemplo, você está numa reunião ali, a sua equipe ali, o seu chefe, você tá na reunião, tipo, indiferente. Cara, as pessoas ao seu redor veem a sua indiferença, né? A Júlia falou assim, sexta-feira agora o tema vai ser glutonaria. Legal. É isso aí, gente. Cara, glutonaria é pecado. Eu quero emagrecer. Eu tava comendo bem, mano. Tava comendo. Na verdade, eu nem como muito. A minha parada é que eu como fora de hora. Né? 1 hora da manhã, às vezes, eu tô jantando. Então, eu como fora de hora e meus intervalos são grandes de comida. Né? Então, tô todo zoado. E aí, quando eu vou comer, eu como bem. Né? Mas eu preciso cuidar da minha saúde, cara. Eu falei, cara, eu estou indignado. Se é uma área, eu falei para vocês lá, pegue alguma área da sua vida e fala assim, eu estou indignado nessa área. Né? Faz igual a Dani, vai lá, corre lá na praia, lá, vai lá na academia, se matricula. Eu quero começar a fazer, eu quero. Já falei, Deus, eu estou indignado aqui nessa área. Né? Meus estudos estão bem, meus estudos estão crescendo, minha influência tá crescendo. Então, sexta-feira, né, Rafael Vargas aí que deve ministrar sobre a glutonaria. Não sei. Mas, cara, você precisa estar indignado e inconformado com isso. Entende? Batatinha do McDonald's. É isso aí, Denis. Batatinha do McDonald's me arrebenta. Mas, cara, a gente precisa entender que nós estamos sendo o tempo todo visto, cara. Nós estamos levando essa imagem. Então, você lembra de Hebreus capítulo 12. Ele fala assim: visto que agora nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, tire de vocês todo o embaraço, tudo aquilo que atrapalha você e corra com convicção a corrida que está preparada para você, olhando firmemente o autor e o consumador da sua fé. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Então, cara, nós estamos cercados de testemunhos. Cercados de testemunhos. Eu já contei uma vez na nossa igreja, né? Não sei se eu já contei aqui, mas, por exemplo, eu jogava bola, né, todo sábado com um grupo de galera que não era ninguém crente. Na verdade, tinha 3, 4 crentes lá, né? Meia boca. E aí, cara, os caras, quando eu cheguei, os caras falaram assim, pô, Léo, você. Aí começaram a falar de mulher, né? Quando começou a falar de mulher, eu fiquei quieto na minha. Tava até ali, galera na roda, não conhecia quase ninguém, fiquei até ali, mas quieto, bico falado. E aí a galera começou a compartilhar vídeo. Começaram a mostrar o vídeo aqui, olha isso, olha aquilo outro. Aí eu, pô, mano, não precisa mostrar não. Pô, mano, mas por quê? Não quero ver, ué. Aí o cara, pô, mas você é gay? Não, pô, sou gay, sou casado. Não, mas o que tem a ver? Eu falei, o que tem que não condiz com o meu princípio, é o meu valor. Ah, você então é crente, né? Eu falei, tá aí, sou crente. Ah, mas aí, ó, fulano de tal ali é crente também ali, ó. O Flavinho, o fulano de tal, o outro ali, todo mundo é crente, Rony, né? Todo mundo é crente. Eu falei, o problema é deles. Se eles dizem que são crentes, mas eles estão compactando com isso, não me representa. Aí os caras já ficaram meio ligados, né? Os caras, tipo. Aí, mano, começou o futebol. Primeiro palavrão dos crentes lá, o segundo palavrão dos crentes, e eu falando, caramba,
poxa. E aí os caras, pô, o Léo não xinga. E aí, daqui a pouco, cara, você começa a construir a sua imagem. Você começa a construir a sua relevância. Daqui a pouco o Léo ora por mim, daqui a pouco o Léo, cara, crente de verdade é o Léo. O Léo é de verdade, o Léo é diferente. Cara, o Léo não é igual a ele, o Léo é diferente. Então, essa construção, nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, mano. O tempo todo nós estamos sendo observados, o tempo todo. Então, aquilo que você exibe é o impacto, cara, da sua liderança, da sua influência. Porque muitos hoje, daqueles caras que estavam comigo jogando futebol, muitos hoje me veem como uma influência, me veem como um homem de Deus. Agora, cara, o que você exibe vai definir a sua liderança, cara. O que você exibe vai ser o impacto da sua influência. Por exemplo, cara, quer conhecer uma menina de Deus, uma mulher de Deus, é só ver no Instagram dela, mano. Se tiver mais de duas, três fotos, não. Se tiver muita foto de biquíni o tempo todo, cravado, filho, e com versículo, aí você fala assim, tem alguma coisa de errado. Entende? Por quê? Porque é incompatível realidade. Né? Pô, o que você está querendo mostrar com uma foto com biquíni cravado? De verdade. Eu não estou aqui jogando verde para ninguém, tá, gente? Sigo poucas pessoas aqui, na verdade. Não estou aqui falando, né? Não estou aqui stalkeando você, não, pelo amor de Jesus. Mas, cara, é justamente. Jaziel não vale nada. Jaziel, tira essas fotos de biquíni. Então, o que as pessoas mostram quando elas veem a sua rede social? Esse é o problema. Cara, a minha esposa nunca me atraiu pelo quanto de carne ela quis mostrar para mim, mano. Nunca foi esse tipo de pessoa, minha esposa. Nunca foi. Cara, ela me atraiu por quê? Pelo que havia dentro. A imagem que ela me mostrava era de uma menina de princípios. A imagem que ela exibia para mim era de uma menina confiável. A imagem que ela exibia para mim era uma imagem de uma menina que tinha valores cristãos. Agora, cara, se você não tem valor cristão, cara, essa imagem é deturpada. Não adianta você pregar, botar versículo e fazer um monte de coisa se a sua imagem não condiz com a realidade. Entende? Se essas imagens que você quer mostrar não está sendo a imagem real. Então a imagem virtual importa, mano. A imagem virtual, ela também condiz também com a realidade. Opa, cara, a imagem virtual, a menina, né? Eu estou falando isso aqui, gente, estou dando um exemplo, tá bom? Existem N exemplos. Vamos supor, a menina bota lá um biquininho pequenininho e bota lá, o Senhor, meu pastor, nada me faltará. Gente, cara, não dá, né, mano? É impossível. Entende? Bota, cara, o quadradinho da foto é desse tamanho, mano. Aí a poupança da mulher é isso aqui. Bota lá, tipo, o que que ela quer chamar atenção? Bota uma foto deitada na areia, só com a poupança para cima, né? O que que ela quer mostrar com isso? O que eu quero dizer com você é justamente isso. A sua imagem vai na frente. A sua imagem vai na frente daquilo que você declara. É justamente isso. Vamos supor, cara, hoje nós estamos vendo um cenário de pastores que também são corruptos. Agora, cara, o cara que se fala que é pastor e você, o cara tá envolvido com corrupção, mano, são coisas totalmente antagônicas aos nossos valores, vocês concordam comigo? Então, o que o cara mostra não condiz com a realidade. É justamente isso, cara. É por isso, cara, que se você, eu esqueci o versículo, o Jaziel pode até procurar para mim depois aí. A Bíblia diz assim: cuidado, né, com com a nossa reputação para que o nosso ministério não caia em descrédito, certo? Então, Paulo estava falando isso, se eu não me engano, para a igreja de Corinto ou Colossense, alguma coisa assim. Ele, cara, para que o nosso ministério não caia em descrédito, ou seja, a forma, a imagem que estamos levando pode fazer com que o nosso ministério caia em descrédito, entende? Ó, vamos ver lá se é isso aí. Rafael Vargas botou. Ó. Os impulsos mais perigosos são os culturalmente sancionados. Exatamente. Hoje a sensualidade é culturalmente sancionada e aceita. Justamente, mano. Não dá, mano. A mulher tira uma foto, uma selfie aqui, aí ela junta os peitos aqui, tira uma. Cara, sabe, mano? Aí imagina, mano, os amigos dela, rede social, linda, perfeita, maravilhosa. Cara, ninguém vai botar assim, nossa, que mulher de Deus. Vocês concordam comigo? Ou eu tô sendo muito utópico aqui, mano? Cara, não, mano. Eu tô falando a verdade.
Então, o que a mulher está querendo mostrar, mano, com os seios? O que a pessoa está querendo mostrar com uma foto de biquíni? Pode botar uma foto de biquíni? Pode, mas bota uma foto comportada. Tem fotos de biquíni que são comportadas. Minha esposa tem foto de biquíni na praia comigo, sabe? Com a barriga grávida ali. Cara, tem poucas, pouquíssimas, talvez nem tenha também. Mas por quê, cara? Tem mulheres que querem mostrar essa parte carnal para atrair os homens. Gente, se você tá à venda, porque o homem vai pelo aquilo que vê. Né? A Bíblia diz que os olhos são a candeia do corpo. O que os seus olhos veem, todo o seu corpo será luz. Se os seus olhos veem coisas ruins, seu corpo será treva. Então, cara, a gente precisa ter essa noção. Nós estamos carregando a imagem de Cristo, cara. Será que se a pessoa vê a gente postando certas fotos, se a imagem que nós temos projetada daquilo que as pessoas veem isso da gente exibe de fato um caráter cristão, exibe um valor cristão, exibe que Jesus habita em nós, cara, são distintos. Então, cara, é isso que a gente precisa se preocupar. A gente precisa, cara, ver de fato, mano, entender que a imagem virtual, a imagem projetada e a imagem real, cara, contribui para a construção da nossa imagem. Então, quando nós falamos dessas construções, dessas três imagens, talvez os seus amigos não podem ser a melhor opção para mostrar essa realidade. Por quê? Porque talvez o seu círculo, né? Não estou falando de amigo. Amigo fala a verdade mesmo na cara. Às vezes, cara, o cara que vai te dar um conselho não é um opinador, é diferente. Né? Por exemplo, qual a diferença de conselho para um cara que só quer opinar na sua vida? Conselho dá quem é conselheiro, quem tem experiência. Cara, vou chegar pro Denis, você é um empresário. Cara, me dá um conselho, ele vai ter propriedade. Vou chegar pro médico Rafael aqui, vou falar, Rafa, cara, que remédio que eu vou tomar nisso? Cara, tô com uma dor aqui. O cara vai ser incisivo, porque ele tem conselho, ele tem sabedoria, tem experiência naquela área ali. Agora, eu chego pro Rafael e falo assim, Rafa, eu quero empreender no ramo do comércio. Rafa vai dar uma opinião, mas ele não tem uma experiência. Então, talvez os seus amigos, de fato, eles não vão dizer a verdade. Às vezes, esse que é o problema, a gente tem que saber se é amigo de verdade. Porque semana passada eu falei sobre isso na pregação. Amigo é aquele que vai falar a verdade para você, mano, você tá com bafo, tem uma casca de feijão no seu dente. Ô, mano, você tá fedendo, mano, ô, bota o perfume. Eu falo isso pros caras que eu amo. Falo assim, mano, você tá na asa hoje, mano, vou comprar um perfume para você. Vou comprar um Rexona, vou comprar uma house de naftalina, mano. Você já passou Você tá com a boquinha de bueiro. Por quê, cara? Eu tô preocupado com o cara. Eu tô preocupado com a imagem do cara. Cara, tem líderes aqui que sabem o que eu tô falando. Já cheguei e falei assim, mano, olha só, eu acho que essa roupa aqui te deixa pior. A galera não vê você muito legal com essa roupa. Muda essa roupa. A gente vai ficar legal. Pô, cara, pô, pastor, obrigado. Tem gente que fica mal de cabeça. Tem gente que fica, pô, meu irmão, fala sério. Não, cara. House na fita ali, né? Essa é nova, né, Érica? Então, assim, cara, tem gente que fica bolado com isso. Então, cara, a gente, né, como líderes da nossa igreja, nós temos uma cultura de feedbacks. Tipo assim, cara, você pode me dizer o que está acontecendo, você pode me dar um feedback de como eu lidero, de como eu sou. Pô, pastor, acho que você é um cara muito. Poxa, obrigado por esse feedback. Pastor, eu acho que tem pessoas que estão chateadas com você porque você falou um negócio. Caraca, obrigado, vou me retratar. Cara, feedbacks são coisas, cara, que melhoram a gente. O problema é que a geração não gosta de receber um feedback. E o que eu falo de feedback? Esqueçam, cara, risca do seu dicionário crítica construtiva. Crítica construtiva não constrói bodega nenhuma. Ou ela é crítica ou ela constrói. Crítica não constrói nada. A gente fala de cultura de feedback, né? Todos os líderes da nossa igreja sabem daquilo que eu estou falando agora de cultura de feedback. A gente precisa, cara, ter pessoas que falam assim, cara, me dá um feedback. O que você está achando das palavras da série? O que você está achando da minha forma de liderar? Pô, pastor, acho que você pegou pesado com fulano. Aí o cara, obrigado, vou me retratar. Mano, ó, eu fiz isso por causa disso, disso, disso. Ah, pô, pode crer. Por exemplo, quando a gente chegou aqui, o layout da nossa igreja que está hoje, né? Todo mundo falou assim, pô, pastor, acabamos de mudar. Eu falei assim, cara, eu tô vendo algo diferente. Então, eu já estava vendo uma imagem diferente da igreja anterior. Então, eu falei para os caras assim, vamos fazer. E os caras falam assim, pastor, por que tem que pintar de preto? Eu expliquei para ele por que tem que pintar de preto.
Eu expliquei para eles o que tinha que fazer. Cara, isso aqui, a foto vai ficar melhor, cara, o assunto da igreja vai ficar melhor, a distração vai ter menos distração do que se colocarmos assim. Então, toda essa imagem está definindo onde nós vamos chegar. Então, o feedback também, cara, peça para pessoas que você confia, não pessoas que ficam se metendo na sua vida, não, mano. Pessoas que só confiam, pessoas que você, cara, um bom crivo para isso é pessoas que já têm autoridade no assunto, pessoas que podem te ajudar, podem te dar conselhos bons, significativos, conselhos que vão fazer com que você cresça na sua vida, não um feedback de por desencargo de consciência eu quero ouvir alguma coisa. Não, cara. Pegue esses feedbacks, melhore com os feedbacks, melhore com opiniões contrárias do que as suas opiniões. Então, você precisa entender esses conselhos. Você precisa... Cara, como que está a minha imagem? Como que você vê isso? Como que você me enxerga? Como que você vê, mano? A minha rede social tá legal? Cara, é compatível com o que eu vivo? É compatível com o que eu falo? Cara, e por falar sobre imagem, cara, eu me amarro nesse assunto por quê? Porque Provérbios 23:7, né, fala, como que você se imagina, você é. Eu lembro que quando eu recebi palavras proféticas de que eu seria um pastor, eu lembro que eu comecei a botar fotos minhas pregando, né, quando eu preguei na cela, quando eu comecei a pregar em algumas igrejas, eu comecei a colocar algumas fotos em celular, né, tela de bloqueio, porque eu falei, cara, eu vou viver disso um dia, eu vou ser um pastor um dia. Cara, eu tô pregando a palavra de Deus, mas, cara, e aí eu comecei a seguir, eu até hoje sigo igrejas relevantes no mundo inteiro, né, no Rio de Janeiro, no Brasil, no mundo inteiro, eu sigo essas igrejas relevantes, eu sigo líderes relevantes, eu sigo pessoas, cara, que estão nos lugares que eu quero chegar. Então, eu estou visualizando isso o tempo todo. Essas imagens estão nitidamente no meu subconsciente todos os dias. E, cara, olha que legal. Esse dia eu estava vendo um podcast do Douglas Gonçalves e ele falou assim: eu parei de ouvir música secular. Né? Eles tinham uma cultura de não proibir, né, dos cristãos da igreja dele ouvirem música secular, mas ele falou assim: eu parei de ouvir música secular. E aí, quando perguntaram ele por quê, ele falou assim: porque nós tomamos mais decisões do subconsciente do que conscientemente. O que isso significa? Significa, por exemplo, que se eu ouvir um sertanejo, qual é o enredo cultural do que o sertanejo canta? Eu traí a minha esposa, mas eu pego você, a minha fiel foi embora, mas você é aquela que eu sempre confiei. Se eu largar você, amanhã eu vou ter você de volta. Cara, é uma confusão danada. É só bagulho de abandono de relacionamento. Esse dia eu tava vendo uma música e falei, caraca, não, eu quero, eu não me importo de ser sua segunda, o importante é estar com você. Cara, mano. Então, tudo isso culturalmente está contribuindo para uma construção social. Na verdade, uma desconstrução social. Entende? Por exemplo, você vê as músicas da Anitta. Cara, esses dias eu vi cristãos comemorando lá que a Anitta, por ser a primeira do mundo, estava lá top 5 lá do mundo. Ai, mulher, você é demais. Cara, aí eu falei assim, mano, beleza. Vamos ver a música da Anitta que foi em primeiro lugar. Cara, a música da Anitta de primeiro lugar tava assim: eu vou rebolar até fazer você gozar em 5 minutos. Eu falei assim, mano. Aí eu falei, cara, não é possível que a gente consiga achar que isso é normal demais. Não é possível a gente achar que isso cara, vocês estão conseguindo entender? Então, isso dentro da gente pode parecer que nada a ver. Ah, pastor, ouço música pelo ritmo. Cara, beleza, você pode ouvir pelo ritmo, mas aquilo está sendo uma construção de você, sem que você perceba. E por que ele falou isso? Porque ele falou assim, cara, nós tomamos mais de 10 mil decisões subconscientemente que nós não percebemos. Por exemplo, nós tomamos decisões do tipo sem perceber. Cara, os filmes também, justamente, Julinha, os filmes também, né? Por exemplo, a gente vai acordar, o alarme toca lá às 5 da manhã. Cara, subconscientemente você fala assim, mais 10 minutinhos eu acordo agora. Subconscientemente, mais 10 minutinhos. Você toma uma atitude que você nem percebeu. Ao longo do dia, você tomou quase 10 mil atitudes.
eu posso estar até exagerando na contagem aqui, mas são muitas atitudes e decisões que nós tomamos que nós nem percebemos. Por exemplo, boto meia, vou sem meia. Boto a calça larga, a calça apertada. Boto o casaco, tiro o casaco. Sabe, são coisas que nós nem percebemos. Né? Escova o dente agora, toma um café, chupa um chiclete. Cara, são decisões que nós nem percebemos, mas nós estamos tomando. Então, quando tiver alguma decisão difícil para tomar, possivelmente você não vai pensar muito. A gente é muito de reagente, a gente age muito no impulso. Então, ele falou assim, cara, por que você acha que o número de divórcios aumentou? Porque hoje, culturalmente, é normal. Divorciar é normal. Hoje é a modernidade líquida, né? É aquilo que Zygmunt Bauman, um dos maiores filósofos, né, de 1930, mais ou menos, escreveu. Ele falou assim, hoje a sociedade é líquida, né? 35 mil decisões diariamente. Caraca, mano. Que loucura, hein, o Max? Max foi até além aqui. Só 5 a 10% são conscientes. Caraca, que louco. Até me surpreendi agora. Então, cara, por exemplo, a modernidade líquida, né? Isso foi o contexto social que nós estamos vivendo hoje. Ou seja, eu não tenho laços com você. Se você me decepciona, eu sou veloz para divorciar o meu relacionamento contigo. Então, o Zygmunt Bauman viu, cara, e definiu a sociedade pós-moderna como uma sociedade líquida, a modernidade líquida. Ou seja, a gente tá aqui, mano, falando com pessoas que estão distantes de nós, em fração de segundos, mas quem está perto da gente, a gente está totalmente divorciado, entende? A gente não valoriza o tete a tete. Então, assim, por que ele falou isso? Ele falou, cara, inconscientemente, essas verdades de Anitta, essas verdades que vão sendo cantadas, mostradas, estilo de roupa, vão dominando a gente. Então, por exemplo, como que uma líder prega com um decote? Como que uma pessoa, uma pastora vai pregar de decote, barriguinha de fora? Cara, é incompatível. Você concorda comigo? Mas hoje está normal, pastor. Hoje não, pastor. Cara, é isso que eu estou querendo dizer. As construções que nós estamos vivendo hoje, a construção da nossa imagem como líder, como um cristão, vai definir de fato o respeito que nós temos, vai definir as nossas influências. Então, aquilo que nós estamos exibindo define, cara, as nossas lideranças, a nossa influência. Então, cara, como que eu enxergo também as pessoas? Como que você enxerga o seu pastor, o seu líder de célula, líder de ministério? Então, cara, como que você enxerga pessoas no seu trabalho, na sua família? Porque possivelmente a forma como que você enxerga as pessoas, isso aqui já é um outro, né? Vamos sair da parte A, agora a gente vai para a parte B. Agora eu quero falar como que você enxerga pessoas. Por que que isso é importante? Porque você enxerga as pessoas na sua ótica, ou seja, as experiências que você tem, aquilo que você é, os seus valores e os seus princípios também vão definir de como que você vai enxergar o outro. Por quê? Exemplo disso. Sabe, a... já viu pessoas que falam assim, eu não confio em ninguém. O que subconscientemente essa pessoa está dizendo? Eu sofri muito ao longo dos anos. Eu também não fui fiel, então eu também não confio em ninguém. Tem uma história, mas eu acho que não vai dar tempo. Eu vou contar uma história para você. John Maxwell, ele um dos caras que eu mais leio sobre liderança. Cara, no P300, eu vou trazer muito livro do John Maxwell. Cara, se você quer crescer como líder, junte dinheiro, porque a gente vai trazer muito livro do John Maxwell. Cara, eu tenho um livro ali que é o Dia a Dia do John Maxwell. É tipo assim, é um devocional de liderança. É irado. É tipo assim, cara, vou... Ó, a Júlia já tá anotando lá. Já começou aqui a se coçar. Eu vou trazer esse livro para vender aqui na nossa lojinha. E, cara, ele falou o seguinte, que um viajante estava indo, né, viajando para uma cidade, e ele encontra, chegando quase perto da cidade, 5 quilômetros antes de chegar a essa cidade, ele perguntou assim pro cara, como que são as pessoas dessa cidade aí? O cara fez uma outra pergunta sem ele perceber. Ele fala assim, cara, como que eram as pessoas na sua cidade? Aí ele falou assim, lá na minha cidade as pessoas são desonestas, corruptas. As pessoas são chatas. Ele falou assim, cara, você vai ver o mesmo tipo de gente aqui nessa cidade. E o cara foi para a cidade. Depois veio, mano, um outro viajante e falou para ele assim, ei, cara, qual o tipo de pessoa que tem nessa cidade? O cara fez a mesma pergunta. De onde você veio? Como que eram as pessoas? Mano, as pessoas eram honestas, as pessoas eram amorosas, as pessoas tinham amizade verdadeira. Ele, cara, mano,
Aqui tem muito dessas pessoas. Então, cara, por que ele falou isso? Porque, de fato, cara, nós atraímos o tipo de pessoas que nós somos. Você já percebeu isso? Mano, gente fofoqueira atrai gente fofoqueira. Mano, misericórdia. Isso é uma coisa que eu odeio fofoca, velho. Eu odeio. Pastor, você não sabe o que foi. Eu não quero saber, mano, não. De verdade, a gente não tem tempo para fofoca. O que eu tô querendo dizer com isso? É que nós atraímos o tipo de pessoas que nós somos. As nossas lentes definem como que nós vamos chegar às pessoas. Por exemplo, eu lembro que quando fui ungido, a primeira coisa que o pastor chileno falou para mim, falou assim, ó, fique tranquilo, você será traído, você será abandonado e você vai ser, cara, traído. As pessoas vão te trair. Fica tranquilo. A primeira coisa que o cara, ele quis falar isso para me dizer, não, mas ele quis me preparar. Mas, cara, qual é o problema? O problema é se eu falar assim, mano, todo mundo vai me trair, então não vou confiar mais em ninguém. Não, não é assim. Pessoas já me abandonaram, pessoas saíram, pessoas falaram mal de mim. Isso não muda quem eu sou. Essa que é a grande questão. Por quê? Porque se eu conheci pastores que por conta dos abandonos, das traições, das rejeições, né, de todo mundo ter abandonado, eu conheci pastores que se afundaram nisso, falando assim, eu não vou confiar mais em ninguém. Eu ouvi pessoas dizendo, sabe o quê, mano? Que aí, ó, o Rafa tá indo na Bíblia aí, ó. Anota o que o Rafa tá mostrando aí no, ó, portanto, és indesculpável, ó homem, sejas quem for, quando julgas, porque a ti mesmo te condenas em tudo aquilo que julgas no teu semelhante. Cara, mano, forte essa, mano. Pois tu que julgas, praticas exatamente as mesmas atitudes, as mesmas coisas. Cara, salva de palmas para o nosso mestre. Romanos capítulo 2, versículo 1. É por isso que é bom a gente estar permeado de pessoas inteligentes do nosso lado, gente. Mestres. Ande com mestre. Então, por exemplo, eu vi, cara, esse pastor pregando falando o seguinte, sim, eu só confio pessoas depois de 10 anos. Cara, a igreja dele não tinha 10 anos. O que ele estava querendo dizer para as pessoas da igreja dele, sem que ele percebesse? Eu não confio em ninguém, certo? Por quê? Porque pessoas já fizeram isso por mim. Então, cara, deixa eu te falar uma coisa. Se você é um líder, que você tem uma imagem bem definida de quem você é, se você é alguém de valor, se você tem caráter, se você é uma pessoa, cara, que ama as pessoas, se você ama Jesus acima de todas as coisas, cara, deixa eu te falar uma parada. As pessoas podem te arrebentar, te matar, te trair. Você pode sofrer abandono, porém você continua sendo o mesmo. Né? Eu vi uma história do Luciano Subirá, cara, que eu falei assim, cara, uau. Rafa, não sei também onde está escrito, porque a Bíblia diz que se nós perdoarmos, se nós perdoarmos, cara, as pessoas amontoaremos brasas vivas sobre nossas cabeças. Eu esqueci, se você conseguir falar para mim. O Luciano Subirá conta uma história que um cara que trabalhava com ele, esse que era um pastor, um presbítero, falou o seguinte para ele assim, ele saiu, falou mal, rachou a igreja, criou outra igreja e tal. Anos depois, esse cara volta e teve um dia que o Provérbios 22, 25, pode ser, cola para a gente aí, para a gente poder ver. Assim eu não vou saber de cabeça, mas bota aí para a gente. Ele falou que anos depois o cara voltou, pediu perdão para ele e no culto ele restaurou aquele cara ao ministério. No final do culto, quem estava ao redor ali e tal, falou assim: pastor, você é doido, mano. Olha o que esse cara fez por você, mano. Olha o que esse cara fez por você, mano. Esse cara te matou, te destruiu. Esse cara, meu irmão, falou mal de você. Esse cara arrebentou teu ministério. E o Luciano Subirá falou assim: o que ele fez, beleza, é ele. Diz sobre o caráter dele. Fala sobre quem ele é. Mas o que eu fiz mostra quem eu sou. Mostra o meu valor. Mostra o meu princípio. Então, se as pessoas abandonaram, se as pessoas me rejeitaram, se as pessoas me traíram, não vai anular o meu caráter. Não vai anular quem eu sou. Eu sou alguém de princípio. Entende? Então, assim, cara, é justamente isso. Quem você vai determinar como que você vai enxergar as pessoas. Então, cara, a pergunta é: como que você enxerga as pessoas? Se você vê sempre uma pessoa com desconfiança, possivelmente você é alguém desconfiado. Você é alguém que também já fez besteira anteriormente. Já viu que as pessoas falam assim, pastor, não confio em ninguém. Em 10 entrelinhas, ela está dizendo assim, eu já falei, então eu também acho que todo mundo vai falhar comigo. Eu não sei você, mas eu, por exemplo, anos atrás, quando eu não estava na igreja e tal, eu nunca namorei. Por que eu nunca namorei? Porque todas as meninas que eu estava ficando, eu sempre traía elas.
Então, qual é a parada? O meu caráter lá, que era não o caráter de Jesus, era um caráter deturpado, fazia com que eu não enxergasse confiabilidade nas outras pessoas. Vocês conseguem entender? Essa é a comparação. Eu traía. Por eu trair, eu falava assim, essas pessoas aí também vão me trair. Estão entendendo? Então, a nossa lente define nossos princípios, nosso caráter, a imagem que temos, quem nós somos, define se vamos confiar em pessoas. Porque, por exemplo, gente, cara, muitas pessoas já me abandonaram, pessoas já me traíram, pessoas já falaram mal de mim. Agora, eu não vou levantar mais ninguém porque todo mundo vai fazer isso igual? Não, mano. Agora, a grande questão é o que você vai fazer com isso. Por exemplo, eu falo para as pessoas que a gente levanta como presbítero, como eu falo assim, cara, as pessoas, pastor, o que eu vi? O que você viu em mim? Eu falei assim, cara, eu vi em você de muitas qualidades. Tem defeitos? Óbvio, tem muitos defeitos. Mas se eu ver só o defeito, eu nunca levanto ninguém. Se eu ver só coisas ruins, quem eu vou confiar na minha liderança? Então, assim, não tem como, cara, a gente ficar, sabe, achando que as pessoas sempre vão falhar com a gente. Então, esses pastores anteriormente que eu falei, eles perderam, cara, muitas pessoas na igreja porque se preocuparam com quem saíram e não confiou mais em ninguém. Não levanto mais ninguém, porque todo mundo que eu levantei me decepcionou. Ei, mano, não é possível que não existe pessoas que Deus está levantando na sua igreja ali que você... E óbvio, mano, quando a gente fala de homens, né, o pastor chileno fala muito sobre isso, que o pastor chileno é muito faca na caveira em relação a isso, cara. Ele falou assim, mano, você quer ter sucesso ministerial? Coloque expectativa em Jesus e não nos homens. Acabou. Você já vai ter 90% de chance de não se decepcionar. Ponto final. Porque, mano, o homem se decepciona. Gente, vocês vão ter decepções nos relacionamentos, casamentos, na igreja, nos ministérios, tudo bem. Vocês vão falar assim, poxa, eu confiava no pastor, eu achava que o pastor não faria isso e fez comigo. É óbvio que eu vou falhar com vocês. Não é sobre decepcionar no que diz respeito à falta de caráter e índole. Não é sobre isso. Mas, tipo assim, pô, Júlia, eu esperava mais de você, eu vou lhe dar uma bronca. Esses dias eu cheguei na igreja um pouco irritado, assim, e eu falei com o Thiago meio assim, meio áspero. E aí no culto, acho que foi quinta-feira agora, eu tava, quando eu fui pregar, assim, pô, Thiago, me perdoe a forma que eu falei com você ali. Ou seja, a forma como eu falei, depois eu falei assim, mano, por que eu falei aquilo, cara? Eu cheguei meio assim agitado, não tava acontecendo as paradas do jeito que a gente tinha falado para acontecer. Eu falei assim, mano, você fez errado isso aqui aí. Eu, pô, cara, desculpa. Ele, pô, pastor, caraca, nem vi isso tudo, esse exagero. Eu falei, não, cara, mas eu precisava te pedir perdão. Eu acho que eu errei, entende? Então, assim, é justamente sobre isso, cara. Eu preciso olhar para as pessoas e falar assim, cara, é meu próximo, mano. Eu vou falhar, eu vou ter momentos que eu vou falar assim, mano, dei mole. Eu vou precisar me retratar, eu vou precisar, pô, Denis, me perdoe, me desculpa. Eu falei com você ali meio, cara, desculpa, eu tava com a cabeça meio agitada. Mano, a gente, como pastor, mano, eu tenho uma cultura de não fazer gabinetes antes de cultos. Por quê? Porque às vezes, cara, quando eu estou em algumas situações que eu tenho que resolver problemas, cara, isso tira a minha paz. Então, assim, pô, imagina, você vai pregar a palavra de Deus ali, cara, vocês sabem que nós temos um jargão, né? Vocês estão felizes, né? Imagina, você vai para um gabinete resolver um problema de um cara que acabou de separar do casamento, eu vou pregar, mano, eu vou ficar mal, entende? Então, eu tenho um princípio de não fazer gabinetes antes da palavra. As pessoas falam assim, pastor, posso falar com você? Eu falo assim, depende do que é, mano. Eu não quero resolver problemas agora. Entendeu? Eu fui de alguns ministérios, algumas igrejas, passei por algumas igrejas. Cara, onde tem homem, gente, né? Aí tem o do contrário, né? Onde tem homem, vai ter falha, vai ter decepções, né? Óbvio que existem graus de decepções. Uma coisa é o cara se decepcionar, né? Com um pastor que caiu em adultério. Cara, aí também já é uma parada. Agora, outra coisa é decepcionar porque o cara te tratou mal, assim, sem querer, né? São decepções de níveis diferentes. Agora, do contrário, também tem um cara que fala assim, mano, já passei por um monte de igreja, pastor não é confiável, ninguém é confiável, vou ficar aqui só no meu canto. Cara, isso é uma imagem ruim. Por quê? Porque ele passou por muitas coisas. Essa imagem veio sobre ele. Então, ele tem a imagem de todo mundo que todo mundo não é confiável, né? Que todo mundo vai falhar. Não, cara, nem todo mundo vai falhar. Nem todo mundo vai ser como a igreja anterior. Nem toda igreja vai ser igual. Nem todo pastor vai tratar igual. Nem todo ministério vai ser igual. Nem todo líder é igual. Por exemplo, nós estamos aqui na nossa igreja
líderes, diáconos, pessoas, cara, eles não fazem iguais. Cada um tem uma forma de fazer, cada um tem uma forma de ministrar. Então, cara, quando nós falamos de imagem, como que você enxerga as pessoas? Então, cara, deixa eu te falar uma parada que é um segredo da liderança, que o apóstolo Rina fala muito, que é o seguinte: a familiaridade é inimiga da sua liderança. A familiaridade é inimigo da sua unção, da unção que você carrega. Como que você configura isso? Cara, lembra que Jesus era o salvador do mundo. Amém, gente? Jesus era, cara, meu irmão, Jesus estava realizando muitos milagres. Todo mundo estava seguindo Jesus. Só que chegou uma hora que Jesus começou a fazer na cidade dele, e Jesus falou assim: ó, eu sou o pão da vida. Cara, eu sou o salvador do mundo. Cara, eu sou o filho de Deus. Só que, cara, em outras regiões, cara, Jesus era o cara. Vocês lembram? Só que, cara, o que a Bíblia diz do que foi impedido dele realizar sinais e maravilhas na terra dele? Alguém sabe aí o que foi impedido de Jesus realizar muitos sinais e maravilhas nas regiões dele? Sabe o que foi? A falta de honra, Rafa. Sabia que você ia responder essa. Você não vale, você não vale. Por quê? Aquilo que nós honramos na qualidade daquilo que honramos, de quem honramos. Por exemplo, se você me vê um pastor amigo, o seu grau de confiabilidade vai ser da amizade. Mas o que pode te impedir de viver coisas iradas com o seu pastor? De você não reconhecer que eu sou seu pastor, não sou seu amigo. Estão conseguindo me entender? Por exemplo, algum tempo atrás, um cara chegou para mim e falou assim: pastor, eu vou ser tão seu amigo como fui do pastor anterior? Aí eu falei assim: cara, você tem duas escolhas. Eu posso ser seu amigo, não tem problema nenhum. Só que a Bíblia diz que existe galardão para profeta, para pastor, para cargos de governabilidade na igreja, né? Se você recebe um profeta na condição de profeta, você recebe aquilo que está sobre a vida do profeta. Ou seja, se o profeta curou 100 pessoas e você abriu as portas da casa dele e você hospedou aquele profeta, né? Vamos botar assim, o pastor, né? Você hospedou um apóstolo, você hospedou o seu líder, você hospedou um discípulo seu, um líder de célula que for. Você hospedou aquele cara ali, você fez um bolo para ele, você honrou ele, na qualidade de um líder, na qualidade, cara, mano, eu reconheço que você é um líder, cara, sensacional, né? Pessoas às vezes me chamam para ir nas casas, né? Pastor, eu quero preparar uma janta para você. Pastor, ó, a cara já botou aqui a referência. Eu gosto de vocês estão muito bíblicos hoje, mano. É por isso que eu amo vocês. Então, assim, tem pessoas que falam assim, pastor, eu quero honrar o senhor. Eu quero fazer uma janta para você. Quero honrar você aqui em casa. Eu vou, né, mano? Cara, a pessoa prepara aquele prato bonito, porque às vezes as pessoas, cara, e a honra não é sobre oferta, gente. Às vezes a pessoa acha que honra é só dar uma oferta pro pastor. Quero ofertar na vida do pastor. Não, cara. O que você tem, às vezes, cara, eu ouvi uma história. Cara, quem vai fazer o curso de líder, o primeiro livro que eu dou de indicação e direção para todo mundo ler é o Recompensa da Honra, que é o livro do John Bevere. Meu irmão, você tem que ler esse livro, gente. Se vocês querem. Denis, tem que ler, não tem, Denis? Tem que ler, não tem. Se vocês querem crescer na sua vida com Deus, vocês precisam entender sobre honra, mano. Cara, esse livro. Ele falou o seguinte: que nos Estados Unidos o pastor, ele recebia muitas honras, assim, de pô, restaurantes, coisa e tal. As pessoas davam um carro para ele e tal, beleza. Quando ele foi para a África, as pessoas, cara, chegaram lá com um cesto de frutos, né? Eu não vi, não sei se eu vi isso no livro ou se eu vi isso numa pregação. As pessoas chegavam com um cesto de frutos que elas tinham colhidos das primeiras plantações dela. E, cara, pastor, isso aqui, eu não tenho dinheiro, mas eu quero te abençoar com isso aqui. E aí eu lembro que teve pessoas que pegaram a Bíblia do pastor, botaram embaixo do braço, pastor, deixa eu carregar a sua Bíblia. Até o altar, tipo assim, cara, é a minha Bíblia. Não, mas eu quero te honrar, é o que eu tenho para te honrar, sabe? A minha qualidade que eu tenho para te honrar. Eu queria te dar um carro, mas eu não tenho condição. Eu queria te dar uma oferta, um Pix de R$ 10, mas eu não tenho. Então, o que eu tenho hoje é meu serviço, é o meu amor. Cara, eu posso fazer isso por você? Aí os caras falam que ficaram extremamente constrangidos pela honra. E aí, o legal desse livro é que fala também que esse cara, esse pastor, é isso aí, mano. A familiaridade gera desprezo. Imagina, eu tô na sua casa o tempo todo, a gente vai rir, vai soltar um espuma, mano, vai trocar ideia, vai falar besteira, aí você no domingo me vê pregando. Nossa, meu pastor peida pra caramba.
entende? Tem gente que não consegue desligar essa chave, entende? Tem pessoas que não conseguem, tipo assim, cara, agora ele tá falando com o meu amigo. Cara, e é isso que a gente precisa ter saúde nisso, né? Teve uma pessoa que chegou para mim e falou assim: pastor, você fica ferido de eu não te chamar de pastor, te chamar só de Leozinho? Eu falei, não, cara, não tem problema. Aí eu falei para ela assim: só que tem um problema. O problema disso é para você mesmo. Como que você me enxerga? Você me enxerga só como Leozinho, seu amigo? Ou você me enxerga como seu pastor? Na sua cabeça, essa chave tem que estar bem selecionada o tempo todo. Porque, por exemplo, eu fui ovelha do meu pastor Tião. Cara, meu irmão, o pastor Tião é um cara extremamente engraçado. Mano, um cara que gosta de estar com a galera o tempo todo, praia, pega onda, churrasco, é o tempo todo, mano, o tempo todo. Então, pô, na praia é o Tiãozinho, a galera ali rindo, pô, e soltava o peito na galera e tudo bem. Só que, cara, na igreja, e às vezes até na comunhão ali, quando ele falava algo, eu sabia quando o meu pastor estava falando da condição de pastor. Entende? Então, qual é o problema aqui? O problema é que as pessoas às vezes não conseguem, mano, tirar a familiaridade da assunção, daquilo que você carrega, da sua liderança. Mano, ele é o meu pastor. Então, às vezes, cara, eu sabia que eu tinha que bater continência. Falei assim, pastor, tô aqui, mano. Aí, pastor, aí às vezes eu via, cara, eu percebia no olhar que o discurso mudava. Ele, opa, saiu o amigo Tião, entrou o pastor Tião. Então eu sabia discernir isso o tempo todo. Então, por saber discernir, eu recebia aquilo que estava sobre a vida dele. A unção que estava sobre a vida dele. Ele compartilhou essa unção comigo, porque eu honrei aquilo que ele carregava. Então, quando você honra alguém na qualidade do tal, você recebe aquilo que está na pessoa. Entende? Esse pastor do livro da Recompensa da Honra falou que ele foi na África. Ele falou que um pastor na igreja dos Estados Unidos só curava dor de cabeça, artrite, artrose, febre, gripe, só essas paradas. Mas quando chegou na África, ele falou que ele começou a curar pessoas de cadeira de roda, ressuscitou morto. Ele conta até uma história que a mãe chegou com um filhinho, todo enfaixado. A criança estava morta. E aí a mãe falou assim, cara, ora pelo meu filho para que ele viva. Ele orou, a criança começou a se mexer e todo mundo, glória a Deus e tal. Só que quando tiraram a faixa, começaram a chorar ainda mais, assim, desesperadamente. Ele perguntou para o intérprete, cara, por que essa criança está chorando? Por que os pais estão chorando mais agora? Aí ele falou assim, porque essa criança nasceu sem olhos e sem boca, sem nariz, sem nada. Era uma cara lisa. E agora ela tá com o olho, com o nariz, com boca. Cara, ele falou assim, mano, que isso? Como assim? Ele mesmo ficou até assustado com o nível de milagre que ele estava vivendo na África. E ele volta pro culto dele dos Estados Unidos e ele fala assim, caraca, mano, cara, não tem tanto resultado como tem na África. E aí o cara falou assim para ele, aí Deus falou para ele, sabe por que não tem? Porque na África as pessoas estão te honrando como um profeta. Cara, mano, esse cara pode mudar, Deus pode usar a vida dele para mudar a nossa vida. Agora, nos Estados Unidos, fala aí, pastor, o que você vai pregar hoje? Mente ocidental não honra. A mente ocidental não consegue honrar, não consegue ver a imagem da honra. Entende? Nós, cara, quantos de nós aqui não fomos criados debaixo de um contexto de honra? Né? Pô, onde que na sociedade hoje se fala sobre honra? Muito pelo contrário, fala de você tirar proveito das pessoas. Fala de você, tipo assim, antigamente meu pai falava assim, ó, honre os mais velhos. Com licença, boa tarde, bom dia. Hoje, mano, tá uma bagunça. O cara bate no velho, bate no idoso. Não fala. Onde é o único lugar na vida hoje que se fala sobre honra? Então, cara, a familiaridade daquele povo, a Bíblia diz que Jesus não pôde fazer muitas coisas. Por quê? Porque a imagem que o povo tinha de Jesus, a galera falou assim: Jesus é o Salvador do mundo, mas ele é filho de Mariazinha, mano. Ele é filho de José. Jesus que estava aqui comendo na minha mesa, Jesus é o Salvador do mundo, cara. Vocês estão conseguindo entender? Imagina só, cara, você nasceu brincando com Jesus. Você nasceu ali, bola de gude, brincando de sei lá, né, biloquê, né? Jesus era carpinteiro, então o pai dele podia fazer um biloquê para ele. Né? Sei lá, bate-bag, não sei o que Jesus brincava. Soltava pipa lá, não sei se tinha pipa na época. Mas pensa sobre isso. Agora, passa anos depois, você tem 30 anos, a mesma idade de Jesus, você cresceu com Jesus, você viu Jesus no mesmo colégio que você, sendo ensinado na mesma escola que você.
O pai de Jesus fez a mesa do seu trabalho, a mesa de jantar da sua casa. Aí você, tá como? Aí você, Jesus está curando os enfermos. Cara, Jesus, pô, meu irmão, criado junto, mano. Jesus, meu brother. Pô, tava na casa de Jesus, a comida da tia Maria. Pô, tia Maria fazia um arroz com feijão top, mano. Você está entendendo onde eu quero chegar? A imagem que as pessoas da região de Jesus tinham sobre Jesus era familiar. Então, a familiaridade com o teu líder, a familiaridade com o teu liderado também, estou falando aqui para novos líderes também, a familiaridade pode deturpar a honra que você vai receber ou a honra que você vai dar. Entende? Por quê? Porque se você olha para mim como pastor Leozinho brother, cara, você vai receber pouco de mim. Agora, se você olha, cara, mano, eu acredito no que o pastor Leozinho carrega, meu irmão, você vai receber aquilo que eu tenho, aquilo que eu carrego. E quando eu tô falando isso, eu não estou me colocando no topo do patamar, da cadeia alimentar, não é sobre isso, não. Mas é de fato, cara, que isso é bíblico. Aquele que recebe um profeta na qualidade do profeta, né? Jesus vai dizer: aquele que deu um copo de água gelada para um dos meus discípulos, dos meus pequeninos, vai receber, mano, aquilo que está sobre a vida do discípulo. Ou seja, vamos supor que a Dani levou 100 pessoas para Jesus. Se a Júlia honra a Dani por aquilo que ela é, pela identidade dela, pela unção que ela carrega, todas as 100 pessoas que a Dani tocar, evangelizar e levar para Jesus, isso vai vir também sobre a vida da Júlia. Cara, vocês estão vendo como a matemática é... Cara, vocês têm que ler esse livro, cara. Recompensa da honra. Meu irmão, é poderoso. Por que eu estou falando isso? Gente, se vocês são liderados aqui junto comigo, vocês são meus liderados, né? A gente está alcançando milhares de pessoas, mano. Aonde eu estou pregando, na internet, os vídeos que eu estou fazendo, podcasts, na nossa igreja, se você se levanta como líder, se você está ali só sendo o meu liderado, todas as pessoas que eu estou levando para Jesus também estão sendo creditadas a você. Quando chegar no céu, aí Jesus vai falar assim: Pastora Júlia, cara, que legal, cara, o que você fez, mas todas as ovelhas que o Leozinho tocou, porque você liderou também células, você foi uma liderada, cara, submissa, você honrou o que o seu pastor carregava, todas as 22 mil vidas que o Léo tocou também vão ser creditadas a você. Esse é o seu galardão. Aí você, como assim, Jesus? Eu nem fiz nada. Não, mas você, só porque você reconheceu essa honra, a unção que está sobre a vida do seu pastor, você vai levar também isso de recompensa. Cara, muda, velho, a chave. Muda a chave, cara. Tá vendo? Então, assim, cara, imagina, eu hoje estou cuidando da Dani, estou cuidando do Denis. Vamos botar esse exemplo. Aí daqui a 5 anos, Denis, eu vou abrir uma igreja lá em Carapebus. Denis, vou enviar você e a Fabíola. Cara, o Denis agora vai para uma outra cidade, para uma outra região. E aí todas as pessoas que estão tocando lá, mano, também são creditadas a mim. Por quê? Porque eu cuidei do Denis um dia. Então, por eu ter investido no Denis, por eu ter, cara, semeado na vida do Denis, Denis agora está tocando uma cidade. Então, todas as pessoas da cidade também vão ser trazidas no meu galardão, mano. Tá entendendo? Cara, isso é muito poderoso. Nesse livro da Recompensa da Honra, eu não sei muita história, mas acho que o Denis vai lembrar essa história. Uma menina escreveu um livro sobre o avô dela, que ela nunca conheceu. Não sei se você lembra dessa história, dentro desse livro. Ela ouviu o pai dela falando do avô dela, e o avô dela, cara, o pai dela era um pastor de uma igreja de mais de 20 mil pessoas. O pai dela, o pai dessa menina. E ela falou assim: pai, como que você define o seu sucesso? Primeiramente, eu devo a Deus, porque ele me trouxe a capacitação, mas eu devo muito ao seu avô. Quem foi o vovô? O pai dela contou que o vovô foi um porteiro crente, um porteiro homem de Deus, um porteiro que fazia a função dele. Só que, qual é o grande legal disso? Por causa do seu avô, porque o seu avô, cara, foi de Deus, porque o exemplo do seu avô, cara, foi algo tão relevante para mim. Eu vi o seu avô, cara,
na portaria, pregando para os condôminos, para os inquilinos, para as pessoas que moravam naquele condomínio. Eu vi o seu avô fazendo isso, isso, isso. O meu pai dele, né? Ele contando isso, né? Falando para a filha dele. Então, eu vi o meu papai fazendo isso, 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 por causa do caráter dele, da integridade dele como cristão. Hoje eu sou um pastor relevante de caráter porque eu vi o seu pai. Então, toda a recompensa que eu estou tocando pessoas hoje na nossa igreja, mais de 20 mil pessoas, está sendo depositado por seu avô no céu. Cara, aí ela escreve um livro do avô dela que ela nunca conheceu na vida. Você está entendendo, cara? O evangelho é muito poderoso, mano. Então, aquilo que você mostra, aquilo que você carrega, se você tem uma imagem só da familiaridade, você pode perder. Então, a familiaridade é inimiga da unção. A familiaridade, por exemplo, você pode me ver o pastor Leozinho, um amigo, o brotherzão, que vai comer churrasco com você, vai comer picanha, mas se você não me enxergar como seu pastor, você pode perder. E cara, nosso relacionamento vai ficar maneiro. Eu não tenho problema. É justamente isso que eu quero dizer. O meu relacionamento com você não vai mudar, porque você não está me reconhecendo como pastor, não, cara. Mas se você não me reconhece naquilo que eu fui enviado para cá como pastor, essa unção que eu tenho, você não recebe aquilo que eu carrego. É isso que eu estou querendo dizer. Por que hoje muitas pessoas estão aqui no Sim? Por que pessoas hoje, por exemplo, o pastor chileno, né? Eu vou já entrar numa outra. Eu vou falar sobre ecossistema, né? Para a gente poder encerrar depois. Mas, por exemplo, quem eu sou ativa outras pessoas. Por exemplo, o pastor chileno chegou para mim e falou assim: cara, você é um ativador, mano. Por exemplo, o pastor chileno é aquele cara que faz aqui reunião aqui no tete a tete, fala, beleza. Só que eu mostrei para ele, cara, que a nossa geração é visual. Eu mostrei para ele, cara, que a nossa geração gosta de aula, gosta de ver, gosta de isso aqui, gosta de papel, olha isso, o material. A nossa geração gosta disso. Eu comecei a mostrar para ele, né, sobre liderança. Ele acha que ele achava, né, no caso, que a liderança era algo mais orgânico assim, né, de exemplo. Óbvio que a liderança é exemplo e tal, mas eu me dedico muito aqui a transbordar isso aqui através de aulas. Aí eu mostrei isso para ele, mostrei que eu tenho um flip chart, que eu escrevo e tal. Ele falou assim: Leozinho, cara, eu converso com você, eu fico maluco, mano. E aí esse dia ele me mostrou que ele fez uma reunião, ele comprou um flip chart lá, uma lousa, ele começou a escrever para a galera dele, para a liderança dele, ele começou a escrever porque eu inspirei ele. Então, cara, por que eu estou falando isso? Porque é meu amigo, mas ele também consegue ver que eu carrego algo. Eu tenho uma unção que ele não tem. Então, por eu estar sempre compartilhando isso com ele, e ele fala assim, cara, eu reconheço o que você tem, ele recebe aquilo que eu tenho. É isso que eu estou querendo dizer. Por exemplo, eu tenho muito dele do que diz respeito à seriedade, compromisso, honra. Ele é um cara extremamente um homem de honra. Então, por eu entender, mano, o que ele carrega, isso também vem sobre a minha vida. Entende? Então, como que você enxerga o seu líder? Como que você enxerga o seu pastor? Como que você enxerga o seu chefe e as pessoas que estão acima de você? Então, como que você enxerga, você recebe aquilo. Então, por isso que a familiaridade é inimiga da unção. Por quê? Porque as pessoas estavam familiarizadas com Jesus, receberam um pouco de Jesus. Então escreve isso, cara. Se você é muito familiar, cara, com algo, você recebe pouco disso, né? Por as pessoas estarem familiarizadas com Jesus, receberam um pouco de Jesus. Mas quem recebeu Jesus na qualidade de um profeta, na qualidade do Salvador do mundo, receberam salvação, receberam curas, receberam, cara, presentes, cara, incríveis, espirituais, receberam revelações, receberam a cura da sua vida. Então, cara, se você reconhece, cara, porque eles enxergaram Jesus pelo caso que ele era o Messias, cara, tanto que Jesus vai falar, cara, o que as pessoas estão dizendo que eu sou, mas o que vocês dizem que eu sou? O que as pessoas falam que eu sou, ou o que vocês acham que eu sou? E por causa que Pedro sabia quem Jesus era, a imagem que Jesus tinha para ele, cara, Pedro recebeu revelação. Por Pedro saber quem Jesus era, Pedro recebe revelação. Então, cara, você reflete o tipo de pessoa que você é. Então, a gente está falando sobre como que você enxerga, como eu enxergo das pessoas, como eu enxergo o meu liderado, como que as pessoas
se enxergam, né? A Júlia botou aqui, ó, Eliseu honrou Elias e recebeu porção dobrada do que Elias tinha. Cara, melhor exemplo aqui, Júlia. Obrigado. Eu até ter esquecido desse exemplo maravilhoso. Ou seja, Eliseu olhava para Elias e falou assim, cara, eu reconheço que você é um profeta. Eu sei que você é profeta. Agora eu quero aquilo que você tem. Então, por Eliseu se submeter à liderança de Elias, cara, ele recebeu porção dobrada daquilo que Elias tinha. É justamente isso, Júlia. Cara, perfeito. Essa colocação, perfeito, perfeito. Então, cara, depois que nós falamos da construção da imagem, né? Nós temos três tipos de imagem: imagem virtual, imagem projetada, imagem real. E também nós estamos falando sobre de como nós enxergamos as pessoas e como as pessoas nos enxergarão. E a partir disso, eu falo sobre a construção de um ecossistema. E o que é isso? Quando nós falamos de ecossistema, estamos falando sobre meio ambiente, não, tá, gente? Ecossistema é o sistema na qual você está inserido, os seus relacionamentos. Ou seja, você atrai o tipo de pessoa que você é. Por exemplo, como uma líder, como um líder, como um homem de Deus, onde você quer chegar? Quem você está modelando, né? Quando a gente fala de modelar, é tipo assim, quem está te inspirando? Fala assim, cara, eu queria ser igual aquele cara ali, mano. Eu queria ler a Bíblia como aquele cara lê. Eu queria pregar como aquele cara prega. Eu queria ter o caráter de Jesus como aquele cara tem. Cara, eu queria ter o conhecimento do Rafael Vargas aqui, da palavra de Deus. Cara, eu queria pregar como a Julinha. Eu queria, cara, ser um líder de célula como o Denis é. Então, o que você está vendo? Quem você está vendo? E por que eu estou falando isso? Cara, quando a gente fala de ecossistema, nós estamos falando de pessoas que estão em lugares que nós queremos estar um dia. Por exemplo, eu era líder do Flame e, na época, cara, eu olhava pessoas como o pastor Marcelo Bigardi, pastor chileno, né, alguns pastores aqui do Rio, né, pastor Diogo, que pregou aqui, pastor Rodrigo Marini, que pregou aqui também na nossa igreja. Na época, eu era um líder de célula. Eu olhava para esses caras quando pregavam na nossa igreja, lá em São Gonçalo, e falava assim, mano, um dia eu quero estar do lado desses caras. Um dia eu quero poder sugar o máximo do que esses caras têm. Porque eu olhava para os caras pregando e falava assim, caraca, mano, esse cara carrega algo relevante. Esse cara é um líder que me inspira. Então, cara, já parou para pensar, tipo assim, se você tivesse a oportunidade de estar hoje com pessoas que te inspiram hoje, o que você faria? Eu vi algo no Thiago Brunet. Thiago Brunet falou algo muito legal, que ele falou o seguinte: toda pessoa que você se inspira está num nível hoje diferente do seu e que você vai ter que pagar um preço diferente para você acessar esse nível. Por exemplo, hoje nós cuidamos de 300 pessoas na igreja, né? Não consigo estar com todo mundo. Então, para a pessoa ter um tempo comigo, cara, eu até falei esse dia o seguinte, pô, nós nos dedicamos a aconselhar e tal. Porém, quando eu aconselho um monte de pessoas, eu não estou dando o meu melhor de potencial. Por quê? Vamos supor, às vezes uma conversa de gabinete, eu ajudo pessoas, certo? Mas 3 horas de gabinete fica cansativo, por quê? Porque eu poderia estar estudando, eu poderia estar, ao invés de ajudar uma pessoa, eu poderia estar ajudando a igreja inteira. Vocês concordam comigo? Né? Não estou falando algo também de acepção. Pastor, tem um problema, cara. Eu vou estar aqui um dia, eu vou ter um gabinete com você, eu vou falar com você, eu vou ter um tempo com você. Só que você concorda comigo que se eu criar mais pessoas para cuidarem de aconselhamentos, você concorda comigo que eu posso desenvolver mais cursos? Você concorda comigo? Você concorda comigo que se eu tiver 3 horas com uma pessoa, falando dos problemas dela, de passar um tempo ali orando por ela, você concorda comigo que posso estar pegando 3 horas e dando curso para 300 pessoas? O que eu vou estar sendo mais eficaz? Justamente com essas 300 pessoas. Um curso que vai trazer mais influência, melhorias. Então, qual é a parada? A parada é que para a pessoa estar nesse nível aqui, tendo um tempo de aconselhamento, ela vai ter que pagar um preço diferente, ela vai ter que esperar uma agenda, né? Óbvio que eu estou falando de mim aqui, estou dando um exemplo. A nossa igreja é pequena, então nós temos uma agenda um pouco mais curta. Eu posso, né, me dar o luxo de estar aconselhando sempre. Agora, por exemplo, pastor Marcelo Bigardi,
Ele falava comigo, Léo, o cara hoje para fazer um aconselhamento comigo, ele tem que marcar hoje, mas só tem vaga daqui a 1 ano e meio. Então ele tem que esperar 1 ano e meio para ter uma vaga na minha agenda. Ou seja, por quê? Porque ele falou assim, eu estou capacitando outros líderes para fazer algo que eu posso fazer. Então você concorda comigo que para acessar a agenda do pastor Marcelo Bigardi hoje, eu preciso ter um nível de influência e talvez pagar um preço maior e falar assim, cara, é difícil ter esse tempo. Vocês concordam comigo? O que eu fiz ao longo dos anos? Por exemplo, vamos supor, o pastor Marcelo Bigardi estava aqui. Eu estava aqui. Isso é um exemplo, tá, gente? Eu estava aqui. Quem estava aqui, que estava justamente perto do pastor Marcelo Bigardi, que poderia ser um canal para que eu chegasse nessa influência aqui? Quem estava aqui com ele? Pô, eu conhecia poucas pessoas que estavam aqui junto com ele. Mas o que eu comecei a fazer? Poxa, eu vou ir aqui nesse andar, eu vou pedir conselhos para pessoas que estão nesse andar, para depois começar a chegar aqui. Então, meu pastor era amigo do pastor Marcelo Bigardi. Então, por eu andar sempre com o meu pastor, indo para lá, para cá e tal, isso foi a chave de acesso para ter 2 minutos com o pastor Marcelo Bigardi. E aí, pastor, tudo bem? Pô, cara, que legal estar aqui servindo. Pô, você falou uma parada no livro tal, poxa, eu queria que você me desse um conselho. O que você faria se você estivesse fazendo isso, isso, isso? Leozinho, pô, que legal, cara. Só que, pô, qual é o seu nome, Leozinho? Pô, Leozinho, tudo bem? Cara, foi isso em 2010. Pô, Leozinho, cara, que legal. Então, eu faria assim, assim, assado. No seu ministério, você pode fazer diferente. Eu faria assim, 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 assado. Eu, cara, obrigado. 2010. 2011, encontrei com ele de novo. Por causa do meu pastor, já conheci alguns outros pastores. E aí, Leozinho, né? Seu nome, pô, que legal, cara. Lembro que você fez aquela pergunta. Cara, outra pergunta. Porque qual o problema? Quando a gente está diante de pessoas relevantes, o que a gente quer fazer? Tirar uma selfie, certo? Faz uma pergunta inteligente, cara, que aquela pergunta pode te acrescentar e mudar a sua vida. Entende? Então, é isso que eu estou falando sobre ecossistema. Às vezes você está olhando para uma pessoa que é relevante, aí você está assim, poxa, eu nunca vou chegar aqui. Mas, cara, quem está aqui perto? Então, isso você constrói o seu ecossistema. Quais pessoas que te cercam hoje que fazem com que você cresça em Deus? Quais pessoas que você anda, os seus relacionamentos que fazem com que você cresça ainda mais nos seus níveis de influência? Quais são as pessoas que você anda hoje que podem te acrescentar ainda mais? Por exemplo, por eu andar sempre com o meu pastor, Léo, vamos em São Paulo comigo? Mano, pegava o carro e ia para São Paulo com o meu pastor. Chegava lá, pô, tava o apóstolo Rina, tinha alguns outros caras, eu falava, caramba, só apertar a mão do cara, tá ali naquele contexto, fazia com que o meu ecossistema crescesse. Então, cara, por eu pregar, pô, às vezes meu pastor, Léo, vou pregar lá em Saquarema, vamos comigo? Quem era o pastor de Saquarema? Rodrigo Marini, o cara que me deu a profecia que eu seria o pastor agora, né, que eu estou vivendo, mas isso foi em 2010. Então, quando eu fui com ele lá, eu estava junto com o meu pastor, eu acessei o gabinete, ficamos com ele lá. Viramos amigos, ou seja, entrei no ecossistema que eu queria já. O meu nível maior era o pastor Felipe, o meu nível maior que eu queria chegar no pastor Marcelo Bigai, eu queria chegar no apóstolo Rino, entende? Até hoje quero chegar no apóstolo Rino, né? Mas, cara, é outro preço, é outro patamar. Pô, se eu ligar para o apóstolo Rino aqui, ô, apóstolo, pô, quero passar um dia com você. Ele, Léo, impossível, não tem como. O que eu estou querendo dizer com isso? É que a gente precisa construir ecossistemas que vão fazer com que nós cresçamos com a nossa imagem de liderança. Então, cara, por eu acompanhar sempre o meu pastor, eu comecei a estar onde o pastor chileno estava, eu comecei a estar onde o pastor Marino estava, eu comecei a estar quando eu comecei, a Júlia botou um dia o John Bevé, aleluia. Eu tirei uma foto com o John Bevé, não sabia falar inglês. Foi o dia mais frustrante da minha vida. Eu tirei uma foto com ele em 2014, eu e a Brenda. Tirei uma foto com ele quando ele pregou na sede. Aí eu. How are you? Só saiu how are you. Eu falei, meu Deus, mano. Eu tô com um cara que eu sempre quis falar aqui, só saiu how are you. Ele, hi, amém, thank you, amém, thank you so much. Acabou. Mas por quê? Porque eu não tinha inglês. Então, gente, você precisa construir isso. Então, cara, por eu andar sempre com o meu pastor, comecei a aumentar o meu ecossistema de pessoas que estavam em lugares que eu queria chegar. Então, cara, comecei a ficar amigo do pastor Marcelo Marini, do pastor Rodrigo Marini, né, do Bola de Saquarema. Hoje você é amigo, brother, frequenta a casa dele.
Mas, cara, eu reconheço ele como um profeta de Deus. Reconheço ele como um pastor de Deus. Pô, hoje o cara me liga, manda mensagem, Leozinho, cara, eu tô influenciando ele agora. Olha que legal, cara. Isso é legal pra caramba. Isso é muito bacana. Por quê? Porque eu tava aqui, um líder de célula, mas por eu acompanhar o pastor, eu estava recebendo aquilo que as pessoas estavam carregando. Entende? É isso que eu tô falando com você. Essa imagem, por você às vezes estar andando só com o seu líder, você está recebendo, cara, aquilo que o seu líder carrega. Entende? Então, por eu andar sempre com o meu pastor, eu estava no meio do ecossistema que ele pertencia, e eu estava, daqui a pouco, pô, eu lembro que eu era líder do Flame, e eu olhei o pastor chileno, né? O pastor chileno é bonitão, né? Braço tatuado, assim, que eu falei, pô, irmão, deve ser maneiro ser amigo desse cara. Porque eu vi as pregações do cara, e o cara me inspirava, mano. Eu falei, pô, eu quero estar com esse cara, mano. Eu quero poder, pô, um dia sentar na mesa com esse cara. Aí eu lembro que a gente fez um manifesto lá na Zona Norte, né? Eu era líder do Flame, isso em 2015, mais ou menos 2014. Aí teve lá, ele passou assim, aí ele foi batendo no ombro. E aí, Varão, tá bem? Aí eu, caraca, como é que esse cara me conhece? Ele sabia que eu era líder do Flame de São Gonçalo. E aí ali começou, aí eu meio que, e aí, cara, como é que você tá? Tudo bem? Pô, cara, pô, e aí aquela coisa da humildade, cara. Mano, você me inspira, mano. Cara, que legal, de longe você me inspirou. Sério, mano? Pô, que maneiro, pô, obrigado, tá. A primeira vez, né? Aí a segunda vez, cara, foi na pandemia. Na pandemia não, quando a gente foi ungido pastor de Petrópolis, né? Há 3 anos atrás, a gente estava numa reunião pastoral e aí eu sentei esse meio perto. A gente estava na reunião com todos os pastores do Rio. Aí chegou para mim, e aí, quando é que você vai me chamar para pregar em Petrópolis? Eu falei, mano, a hora que você quiser, vamos lá. Aí ele, na pandemia, foi, me ligou, chega aí, vamos tomar um café. O café durou quase até a janta. Ali, mano, ele falou assim, cara, Deus está mandando a gente ter um relacionamento. Então, eu acessei uma realidade, hoje eu estou influenciando esse cara. E por que eu estou falando isso, cara? Porque isso tudo vai construir o nosso ecossistema. As pessoas que nós conhecemos podem ser o transporte, mano, o canal para a gente ter pessoas de relevância. E quando nós chegarmos a essas pessoas de relevância ainda maior, o que a gente vai fazer? Vai tirar uma selfie ou vai pedir uma chave que pode mudar a nossa vida? Essa que é a grande questão. Porque, gente, cara, eu já tive do lado de caras, cara, meu irmão, tive pessoas que até hoje me inspiram e eu falei assim, mano, tô sentado na mesa com o cara. Gente, eu falei com vocês aqui do Carlito Paz. Carlito Paz é um pastor de uma igreja de 16 mil pessoas. Eu tive um tempo de mentoria, ele frente a frente comigo assim, mano. Por quê? Eu sozinho? Não, eu não tive esse acesso. Mas eu conheci um pastor falou assim, Léo, eu quero abençoar você com uma mentoria aqui na minha igreja. Eu falei, é mesmo, cara? Pô, que legal. Quem vai estar aí? Ah, nada mais nada menos que o Carlito Paz. Carlito Paz chegou, esse meu pastor estava lá assim, ele falou assim, Léo, você sabe o que vai acontecer aqui? Eu falei, não, vai ter uma mentoria de pastores e você vai estar na mesa junto comigo e com o Carlito Paz. O Carlito Paz sentou do meu lado e falou assim, pô, tudo bem? De onde você é? Eu falei, tudo bom, cara, sou do Bola de Neve. Ele, pô, você é do Bola? Sou amigo do Biga. Cara, você tá vendo? Cara, o ecossistema, as pessoas que nós estamos inseridos, são canais, cara. São canais que permitem com que nós acessamos realidades que nós estamos sonhando. Então, cara, não menospreze esses canais, cara. Entende? As pessoas às vezes querem andar comigo para ir no Calebito. Ah, cara, de verdade, mano. Tem tanta coisa para fazer, gente. Pastor, eu posso ir no Calebito se você pagar um Calebito para mim? Posso, tudo bem. Mas, cara, tem tanta coisa legal, cara. Tem pessoas que querem ter tempo para a gente para te sugar, para falar um monte de besteira. Vai ser legal? Vai. Eu vou fazer, vou, tudo bem. Mas, cara, tem pessoas que falam assim, pastor, eu quero aprender. Cara, e isso, mano, me tira, mano, sabe, o vigor. Fala assim, cara, eu quero dar para você, mano. Por exemplo, o Thiago saiu daqui, né? Thiago, nosso presbítero, veio aqui para casa, era 8 horas da noite, fizemos uma reunião aqui com a equipe do Up Leader. Cara, saiu daqui da minha casa, era quase 3 horas da manhã. Por quê, mano? Cara, é um cara que, cara, me dá, a gente começou a escrever. Agora, vai ficar falando de Vasco, vai ficar falando de... Não, cara, eu quero poder aprender com as pessoas, eu quero poder também ensinar. Isso me... Sabe, agora, tem pessoas que são só sanguessuga. Não vai te acrescentar em nada. Obviamente, gente, que tem um dia do lixo, né? Gosta de falar besteira, a gente gosta de só rir, de comunhão. Mas, cara, o que eu quero dizer é o seguinte, cara. Essas pessoas são canais. Agora, alguém conhece aqui o pastor do Brunão, do Morada? O pastor do Morada, o Leandro Barreto, da Poema, né? Poema Church de São Paulo, é o pastor do Bruno do Morada.
2016 eu fui chamado para pregar no Congresso do Flame de Guarulhos. E aí na verdade, antes disso, né? 2016, começo de 2016, antes um pouco de casar, eu fui chamado para pregar em São Paulo na inauguração da sede do Flame. E aí, cara, essa aqui é a parada, gente, que eu tô falando com você do ecossistema. Se você tem relacionamentos saudáveis, pessoas se tornam canais, pessoas se transformam em transporte para ir no nível que você quer chegar. E aí eu lembro que eu preguei lá, cara, 15 minutos. Eu preguei, foram 4 pregações de 4 líderes de regiões diferentes, de 4 minutos eu fui o primeiro, mano. E aí eu lembro que eu pregava para uma pessoa no Flame de São Gonçalo às vezes, cara, isso em 2011. E aí eu lembro que Deus falou assim, se você for fiel no pouco, eu vou te colocar sobre multa. Nesse dia eu preguei para quase 5.000 pessoas. E aí eu era amigo pessoal do filho do apóstolo Rina, né? O Natan, que era líder regional, nacional do Flame. Ele falou, Léo, eu quero que você pregue lá, cara. Já vi você pregando, cara. Eu gosto de você pregando. Cara, você tem muito para acrescentar para a gente. Eu quero que você pregue, cara. Eu já vi como que você trata o seu Flame, seu ministério. Cara, prega lá. E eu preguei. E aí, estava conversando assim no final do culto. E aí, veio o apóstolo Rina assim. Cara, esse dia foi um dos dias mais... Cara, até hoje eu guardo na memória. Eu tenho a foto desse dia. Aí depois você tira uma foto. Cara, eu lembro que o apóstolo Rina veio assim. E aí, tudo bem, gente? Como é que está? Nem olhou. E aí, tudo bom? Tudo bom? Apertou a mão da gente. Ele, Natan, cara, eu tava lá no meu gabinete agora e eu vi um cara pregando aqui, cara, que eu gravei no meu celular. E eu tava do lado dele assim. Aí ele, ó, eu não sei quem é. Você me apresenta esse cara. Ele deu o play assim, era eu pregando. Aí eu abri o olho assim, Aí ele, opa, é o Léo aqui, ó. O Léo que pregou aqui. Ele, não, não é ele não, pô. Tá diferente aqui. E não é você mesmo, tá com a camisa da Vans. Aí ele, cara, você pregou, mano, 2016, não era pastor ainda. Ele, mano, você tem uma unção diferente, cara. Ele falou assim mesmo pra mim, foi, cara, mano, eu guardei aquelas palavras no meu coração até hoje. Ele, cara, você é um cara de Deus, velho. Ele, cara, você tem uma unção diferente, cara, continua assim. Você é pastor? Eu falei, não, eu não sou. Ele, cara, você tem uma unção, cara. Aquilo eu carreguei para mim, por quê? Porque eu tive um acesso. Por eu ser amigo do filho dele, eu preguei lá. Esse canal de construção de ecossistema, gente, leva a gente a lugares poderosos demais que a gente não consegue entender. Depois de alguns anos, quando a gente foi ungido pastor, ele foi pregou no Adore Rio de 2017, 2018, e aí a gente já estava pastoreando Petrópolis. Aí eu fui e cheguei assim, poxa, Rino, eu sei que você não deve se lembrar, mas no dia que eu preguei na inauguração lá da sede, você falou isso para mim. Hoje eu sou um pastor, cara. Ele, caraca, sério, mano? Ele foi, me abraçou. Eu falei assim, cara, eu falo isso até meio que emocionado, cara, de verdade. Isso é muito significativo para mim. Porque, cara, a sua construção ao longo dos anos vai determinar, cara, os seus relacionamentos, as pessoas que você está, sabe, se conectando, a imagem que você está construindo como líder vai determinar onde você vai chegar, o ecossistema saudável que você está. Cara, hoje eu sou amigo do Rina não, né? Eu quero ser amigo do Rina. Hoje eu sou amigo do chileno, sou amigo do Bigardi, né? Sou amigo dos caras que foram muito influência para mim ao longo dos anos. Hoje eu sou amigo desses caras. Então, assim, eu tive essa mentoria com o Carlito Paz. Aí eu fui pregar em 2016, depois disso em São Paulo, fui chamado para pregar em Guarulhos. Por eu estar pregando lá, o líder de Guarulhos virou um amigo, amigaço meu. Até hoje nós temos uma amizade. O líder de Guarulhos falou assim: eu quero que você pregue no nosso congresso. Cara, um congresso lotado, uma igreja lotada em Guarulhos. E aí, cara, quem estava lá? O Brunão do Morada. Morada fez o louvor. O pastor dele pregou, né? Eu preguei ele pregaram na sexta, eu preguei no sábado. E aí, na sexta, sim, o Leandro Barreto, né? Que é o pastor. Depois vocês botam assim no Instagram, Leandro Barreto, vocês vão ver quem é. Leandro Barreto, cara, virou para mim e falou assim: cara, deixa eu te falar uma parada. Ele pediu para falar assim: cara, anota seu telefone para mim aqui. Aí ele pegou o celular dele e pediu para eu anotar o meu celular do celular dele. Eu falei, cara, foi, anotei, né? Falei, tipo assim, geralmente é o contrário, né? A gente quer ficar enchendo o saco dos outros. É. E ali eu comecei a fazer perguntas relevantes para ele. Ele pegou meu telefone e tal. E aí, cara, eu lembro que eu tava 3:30 da manhã, gente, no banheiro. Tava lá mexendo no celular no banheiro, né? Você sabe o que eu tava fazendo. Brincadeira. Eu recebi um áudio de 4 minutos e pouco do Leandro. Leandro Barreto falou assim: Léo, deixa eu te falar uma parada.
Pô, o cara de uma igreja do Leandro Barreto é alucinante. O cara é grande, mano, sabe? E agora ele tá morando nos Estados Unidos. Ele falou assim, Léo, por que que eu peguei seu telefone? Cara, você carrega algo diferente. Você carrega algo fresco. Ele, cara, Deus vai usar você muito e parará. Cara, até hoje eu guardo tudo eu guardo tudo isso sabe? E depois disso a gente se encontrou, ele, ó, vou pregar em São Gonçalo, a sua cidade. Eu fui lá, encontrei com ele, demos um abraço, acessei a realidade de outros pastores. Por que eu tô falando isso, gente? Toda vez que você estiver diante de pessoas relevantes, ao invés de só tirar uma foto, faça perguntas. As perguntas são chaves, as perguntas promovem a gente, as perguntas são pontes, são acessos para a gente. Então, cara, quem são as pessoas que te cercam, onde essas pessoas estão agora e para onde elas estão indo? Então, o que elas estão falando, quais são os seus assuntos comuns? Eu lembro que o Vitor Vieira é um cara que fala muito sobre escatologia aqui. O Vitor Vieira, a 2003, 2012, ele tinha uma banda de rock, ele era de Vitória, ele tinha uma banda de rock. Esse cara, ele vira crente, ele tipo assim, começa a se posicionar na juventude ali. E a gente era a galera do rock. Esse cara hoje, ele é um dos experts de falar de escatologia no Brasil. Vitor Vieira, um tatuadão, um cara muito de Deus. E ele falou assim, cara, eu quero me conectar num ecossistema dos caras dos Estados Unidos, os caras da Bethel. Eu quero viver um dia com esses caras, eu quero sugar esses caras. O que o cara fez? Cara, foi lá, pagou uma escola lá na Bethel e começou a aprender e tal. Aqui no Brasil, ele continuou fazendo as suas ministrações, seus devocionais. Cara, começou a fazer os seus vídeos falando sobre escatologia. Anos depois, o Michael Bickle hoje é um dos caras no mundo que fala mais sobre a volta de Jesus. Ele falou assim, cara, eu quero conhecer um menino lá do Brasil que fala muito com propriedade sobre escatologia chamado Vitor Vieira. Cara, o Vitor Vieira foi chamado, o Vitor Vieira hoje faz conferências junto com o Michael Bickle. Por quê? Porque ele falou assim, eu quero acessar um ecossistema na qual eu sonho. Esse cara aqui é a minha maior influência. Então, cara, quando eu falo isso, cara, é de fato, cara, o lugar que você está hoje vai influenciar o lugar que você vai chegar. O círculo do seu ecossistema, as pessoas que você está cercado, vão determinar onde você vai chegar, como que você vai chegar. Então, quando eu falo isso, cara, é por isso que relacionamentos são extremamente importantes para a nossa imagem de liderança. Quais são as pessoas que nós vamos nos conectar? Quais são as pessoas que estão nos influenciando? Quais são as pessoas e o que elas estão influenciando para nós? Foi justamente o que eu falei, cara. Às vezes as pessoas estão influenciando para nós coisas totalmente fúteis. Então, cara, é justamente isso, a imagem que você é hoje. Se as pessoas pudessem ser influenciadas por você, o que elas falariam da Dani, do Denis, do Maxi, da Júlia, da Benaia? O que elas falariam? O que você tem? Sabe, os livros que você lê, as influências que você tem, o conteúdo que você tem, as experiências que você tem, o nível de liderança que você tem. Por que as pessoas vão querer que vocês acessem a realidade delas? Então, tudo isso define de fato o seu ecossistema, se o seu ecossistema é saudável, se o seu ecossistema te impulsiona para cima. Semana passada eu falei isso, cara, que eu estava diante de amigos que ao longo dos anos a gente começou a crescer junto. A gente falou, cara, vamos disputar aqui quem vai ser ungido diácono primeiro. A gente começou a se posicionar, mano, e o pastor começou a confiar na gente de pregar na igreja, porque a gente começou a se posicionar, ir para monte, a gente começou, cara, a influenciar as pessoas de oração, cara, de jejum, de entrega, de adoração. A gente começou a se levantar na nossa igreja, a gente não era nada, a gente era líder de célula. Mas a galera falou, mano, esses moleques estão na pegada braba, mano. Esses caras estão querendo. Então, isso, cara, fez com que a gente começasse a crescer. Daqui a pouco eu fui ungido diácono, daqui a pouco a Brenda foi ungido diaconisa, os outros meus amigos foram ungidos diáconos. Então, a gente começou a crescer juntos, cara. Por quê? Porque o meu ecossistema era favorável para o crescimento. Os meus relacionamentos me impulsionavam para o crescimento. Meus amigos liam, me instigavam a ler. Meus amigos buscavam e me instigavam a buscar. Então, cara, tudo isso, mano, vai determinar onde você está chegando. Então, cara, comece a construir isso a partir da sua imagem. Comece a construir um ecossistema de pessoas que estão, cara, crescendo. É por isso que hoje, por exemplo, os coaches vão dizer algo que para mim é muito significativo isso. E de fato para mim isso é uma verdade, né? Que nós somos os resumos das pessoas que nós andamos, dos livros que lemos, né? Das influências que nós temos. Cara, nós somos esse resumo, gente. Quais são os livros que você lê? Como que as pessoas veem você?
Você é influência para alguém? Como que as pessoas estão te enxergando? Sabe? Qual é o nível de ecossistema, de relacionamento que você tem? Agora, se você quer chegar num lugar tal, você possivelmente, às vezes, pode estar estagnado, porque seus amigos estão querendo ir para outro lugar, mano. Seus amigos querem ir para barzinho, querem ir para outros lugares, sei lá, estou dando alguns exemplos aqui. Mas, cara, se você colar com pessoas que realmente estão com sede, estão construindo algo relevante, meu irmão, é questão de segundo de você estar construindo um ecossistema ali agradável, que todo mundo está crescendo o tempo todo. Entende? Por exemplo, tem pessoas, cara, que eu não consigo pegar assim e falar assim, vamos passar um dia com um pastor aqui convidado. Não consigo, por quê? Porque vão falar um monte de besteira, vão ficar rindo, vão ficar zoando. Agora, tem pessoas que falam assim, cara, vamos almoçar junto com aquele cara ali, que você tem muito que aprender, porque você valoriza, você honra quem está acima de você. Então, cara, você pode acessar essa realidade. Entende? Meu pastor fazia isso comigo. Léo, vamos lá em Cabo Frio, porque eu vou pregar lá. Cara, você pode acessar essa realidade. Vamos junto. E meu pastor me influenciava, eu começava a acessar essa realidade, e aí, cara, eu comecei a ficar amigo de pastores sem ser pastor, mas eu falo assim, eu quero chegar onde esses caras estão, eu quero ser amigo desses caras, eu quero de fato, cara, conseguir, cara, estar nessa realidade, ouvir segredos, ouvir revelações, ouvir chaves que vão mudar a minha vida e vai fazer com que eu construa a minha liderança de uma forma significativa. Então, cara, começa a pensar sobre isso. A Dani falou assim, pastor, tem algum questionário para sabermos o nosso nível de liderança? Você assistiu a aula passada, Dani? Você assistiu? Eu falei sobre o resumo de quem somos, né? Quantos livros nós lemos, né? A medida da liderança nada mais é do que a sua influência. Quem você influencia hoje? Então você precisa começar a amplificar a influência, mas não é só tipo assim, gente, eu sou influente. Não é só sobre isso. É sobre assim, o que eu tenho para passar para você. Eu tenho coisas incríveis. O que você vai ter? Só sobre moda? Sobre cor do cabelo, cor de unha, cor de esmalte? Mas não, eu tenho para passar para você coisas relevantes que mudaram a minha vida. Por exemplo, mas isso também é uma construção, tá? Então, por exemplo, eu falei para as pessoas, eu falei aqui na semana passada do seguinte, cara, se a gente influencia uma pessoa, a gente está aqui em 25, se a gente influencia uma pessoa, viramos 50, entende? Já é avivamento, já multiplicamos. Eu falei para a galera, cara, nós temos uma igreja de 250 lugares. Se a gente chamar um visitante para o próximo domingo, acabou, já temos que mudar de lugar e já provavelmente do outro galpão, porque o outro galpão cabe em 400, é o dobro que temos hoje. Né? Cabe em 400, 500 pessoas, é o galpão que a gente está tentando ver para se mudar. Então, se cada uma pessoa chamasse uma, se comprometesse com uma, cara, esse nível de influência de fato começa a aumentar. Entende? Então, cara, não é um questionário, entendeu, o Dani? Mas você pode agora ser sincero com você mesmo, né? Começar a ler livros de liderança, começar a ver isso, cara, porque a liderança é exemplo, é auto-exemplo, governo, influência. E se você é um exemplo para as pessoas, o que as pessoas estão enxergando em você? É justamente essa construção dessa imagem. Hoje você tem pouco tempo de igreja. Quando a gente fala de igreja, assim, né? Vamos reformular. Hoje você tem pouco tempo andando com Jesus, certo? Mas por que essa construção da imagem é importante? Por quê? Porque os meus amigos, quando eu comecei a andar com Jesus, demorou para virar a chave dos meus amigos. Por quê? Ah, Léo, pô, você é crente agora, entende? Não é de uma hora para outra. Mas, cara, e aí entra Hebreus capítulo 12. Nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhos. Nós estamos toda hora sendo observados. Aonde? Na rede social, no Facebook, na padaria. Por exemplo, esses dias eu estava descendo o elevador aqui, eu, Brenda, e passou uma menina assim, olhou assim, parou. Você é a pastora Brenda? Você é o pastor Léo? Aí eu, aham, e era uma vizinha aqui. Eu, como é que essa pessoa sabe que eu sou pastor, mano? Ela, posso dar um abraço em vocês? Deu um abraço na gente, começou a chorar, mano. Aí eu, mano, do nada, do nada, do nada, do nada. Eu já tinha visto ela algumas vezes aqui no prédio. E meu prédio é um prédio de 4 andares só, gente, com poucos apartamentos, não é um condomínio. Eu falei assim, caraca, brother. Agora, imagina se eu sou um vizinho encrenqueiro, um vizinho chato, um vizinho que fala mal de todo mundo, um vizinho que xinga, que fala alto, que grita com a esposa, que provavelmente, possivelmente, bem provável, essa pessoa fala assim, não quero te dar um abraço, irmão, sai, esse pastor tudo safado, ladrão. Então, essa construção da imagem, cara, foi o que eu falei, a imagem vem primeiro, cara. E aí, depois que eu descobri que ela estava vendo nossos cultos online, mano, olha que doido. Ela nunca nem. Ela foi na igreja uma vez. Depois desse abraço, eu vi que ela foi na igreja. Eu acho que ela até se mudou daqui.
Mas onde nós estamos, a gente está sendo observado o tempo todo. O tempo todo, mano, o tempo todo. Nosso chefe está vendo a gente. O problema foi esse ao longo dos anos. Os cristãos quiseram ser cristãos só dentro da igreja. Né? Os cristãos quiseram ser homem de Deus só dentro da igreja. Dentro da igreja é muito fácil ser crente. Dentro da igreja, todo você bota a capinha ali farisaica, já era. Você é o crentão. Você cola com o pastor, anota tudo. Eu sou um crente aqui dentro da igreja. Agora, o que vai determinar se você é crente de fato é a vida que você leva aqui fora. Entende? Então, essa construção vai determinando o seu nível de liderança. Né? Você é influente para quem? A quem você é um exemplo? A quem você consegue influenciar nos seus exemplos? Né? Por exemplo, tem cristãos que não dizimam, não ofertam e não prosperam. Como que ele vai querer falar sobre dízimos e ofertas? Está conseguindo entender? Não tem propriedade, não tem autoridade. Então, não tem esse princípio aguçado. Então, ele não é um exemplo para ninguém. Então, como que eu vou falar para um cara assim, fala lá sobre dízimos e ofertas, se o cara não dizima e oferta, ele não é uma autoridade. Ele não é alguém de exemplo. Ele está falando, mas não faz. É hipocrisia, certo? Então, é justamente sobre isso. Essa construção dessa imagem, esse nível de liderança vai sendo construído ao longo dos anos. Eu lembro dos meus amigos, cara, vai demorar um mês pra você voltar para o mundão. Aí passou um mês. É fogo de palha, 3 meses te dá. Aí passou 3 meses. Mano, daqui a pouco você vai estar pegando mulher com a gente de novo. Eu falei, cara, 1 mês, 5 meses, 10 meses, 1 ano. Esse fogo de palha tá 12 anos, negão. Aí vocês vão ter que me respeitar, mano. Aí começa a se respeitar, mas demora muito tempo para as coisas acontecerem de repente. É isso. Entende? Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Eu acho que foi tudo aqui. Pastor? Oi. Denis. Fala, Denil. É só falar um lance sobre a honra que eu coloquei aqui no chat. Uhum. E ficou um pouco... Ficou como se fosse... Eu botei problema. O que aconteceu? A questão da honra, às vezes a gente espera... Quando a gente fala de honra, a gente espera talvez uma coisa muito grande. Às vezes acontecem coisas sutis no nosso dia a dia. Hoje eu tive um exemplo de honra, né, no trabalho. A minha funcionária, ela já desde semana passada ela tinha algum evento para ir amanhã. E ela fez um comentário lá que... Tá. Isso aí, tá indo e voltando. Voltou? Voltou. Não sei se você está escutando. Aí ela fez um comentário, né? Ela fez esse comentário, que tinha um evento, enfim. E hoje eu cheguei lá, o evento é amanhã. Hoje eu cheguei lá, ela meio tristinha. Aí eu falei assim, você tá afim de ir no negócio da sua amiga, né? Alô? Tô ouvindo. Tá, porque ficou apagado aqui. Aí eu falei assim, vou liberar você para você ir amanhã. Aí ela ficou na felicidade louca, né? Aí, passado o tempo, a gente nem conversou nada sobre isso, sobre isso, enfim. Começou a rolar um assunto aqui no centro de abrir o comércio na sexta-feira, por conta do feriado, né? Uma opção de loja vai abrir. Aí eu falei assim, eu acho que de repente, se Fabíola vier comigo, eu vou abrir também. Ela falou assim, não, não precisa chamar a Fabíola, não, eu venho abrir com você. Legal. Né? Você vê que eu não precisei pedir, ela mesma se ofereceu. Um detalhezinho que às vezes a gente honra a pessoa, essa honra volta quase que imediatamente. É isso aí, cara. Cara, isso é em todas as áreas, cara. Essa honra, a honra ela é uma via de mão dupla. Por exemplo, qual o problema? O problema é que muitas pessoas estão no escalão de cima, por exemplo, muitos pastores exigem honra. A honra não pode ser exigida de jeito nenhum, gente. De jeito nenhum. Você que um dia for líder de célula, líder de ministério, alguém que exerça uma influência onde quer que você está inserido, você nunca pode exigir a honra. Por quê? Porque a honra não é exigida, a honra é reconhecimento. A honra é o que as pessoas pensam sobre você e o que elas fariam por você, entende? Por exemplo, lá em Petrópolis a gente construiu a igreja tipo do zero, assim, né? Então a gente precisou caminhar muito com as pessoas para as pessoas conseguirem ver a nossa essência. E aí eu comecei a criar uma cultura de relacionamento e honra.
Eu andei com os caras lá e o que eu fazia? Uma vez eu estava andando na rua com os caras e aconteceu o seguinte: Deus falou para mim assim, esses caras te honram? Aí eu falei, não sei. Aí Deus, você precisa começar a honrá-los. Aí é assim mesmo. Aí qual é o pensamento? Pô, geralmente o pastor que tem que ser honrado, não eu honrar o cara. Aí Deus, não, se você quer que eles se reconheçam com honra, você precisa primeiro construir a honra sobre eles. Honre eles. E aí, cara, a gente saiu para almoçar e tal. Quando acabamos de almoçar, eu peguei a comanda de cada um. Falei assim, hoje é comigo, quero honrar vocês, pelo que vocês são para mim. Aí todo mundo levou um susto, né? Não, pastor, a gente que tem que honrar. Aí Deus falou assim, agora eles entenderam. Entendeu? Por quê? Porque eu falei assim, não, eu vou honrar vocês porque eu creio que vocês são pessoas, cara, que estão me ajudando a ser um pastor melhor. Então eu vou honrar vocês. E aí eu fui lá, paguei a conta de todo mundo. Aí, não, pastor, a gente tem que te honrar, cara, não. Cara, olha o que você faz, olha o que você entrega aqui pra gente. Cara, você sai lá de São Gonçalo, você vem aqui pastorear pra gente, aqui em Petrópolis. Cara, a gente é extremamente grato pelo que você faz. Então, Deus naquele dia falou assim, porque você honrou, eles mostraram que honram você. Entendeu? E não o contrário. Geralmente os líderes estão sempre querendo o contrário, entende? Só que a gente precisa ser pessoas de honra, entende? Então eu precisei criar essa cultura lá para que eles olhassem para mim como alguém de honra. Cara, eu estou honrando você. Obrigado por estar comigo. Obrigado por chegar cedo. Cara, obrigado por estar aqui. A verdade foi assim, eu tive o prazer de honrar meus líderes de célula com o café da manhã, da tarde. Né? Cara, é justamente isso, né? É do nível que você pode dar. Geralmente as pessoas, né, de igrejas mais chique, digamos, né? Silas, pode encerrar a gravação. Obrigado, Silas. A aula já acabou, a gente só está aqui vendo as respostas aqui. Obrigado, meu amigo. Geralmente essas pessoas, não, vocês têm que me honrar, vocês têm que me dar permissão, vocês têm que fazer isso, vocês têm que beijar meu pé, lavar meu pé. Cara, sabe, isso não é honra, entende? Isso é imposição. E pessoas confundem honra de bajulação, também não é, gente. São coisas totalmente distintas. Honra é porque você